Eu tenho um rosto bonito que é de tirar o fôlego, e nos anos de faculdade, todas as criaturas femininas da escola estavam apaixonadas por mim. Mas ninguém sabe que sou um grande ansioso social. Para evitar interações sociais, após me graduar, vim sozinho para uma cidade desconhecida, aluguei um quarto aleatoriamente e comecei minha carreira de escritor. Em apenas 6 meses, escapei da pobreza artística e ganhei quase 10 milhões em ativos. Mas neste dia, a proprietária me trouxe uma colega de quarto, uma garota chamada Sujinga. Ela não é apenas bonita e tem uma voz doce, mas também é rica. Ouvi dizer que ela é uma famosa jovem rica no círculo. Depois de encontrar seu olhar estranho, eu, que sou ansioso social, fiquei ainda mais ansioso social, então só consigo me trancar no quarto o dia todo e só ouso sair furtivamente para comer à meia-noite. Sujingan viu tudo isso e pensou que era um truque meu para fazê-la me querer mais. Portanto, ela ficou ainda mais interessada em mim. Sujingan examinou seu novo colega de quarto. Ela realmente se recusou a dividir o quarto. Com suas condições financeiras, não havia necessidade de morar em um lugar como este. Por causa de sua aparência, sempre atrairia interações sociais repugnantes, então ela resistiu a dividir o quarto no início. Mas alguém já havia alugado para ela. Ela decidiu dar uma olhada. Se realmente não funcionasse, ela não moraria lá. O que ela não esperava era que no momento em que Sujinda me viu, ela ficou impressionada com minha aparência, porque nunca tinha visto uma pessoa tão bonita. Tão bonito. Quem disse que as mulheres não se importam com a aparência? No passado, seu círculo era cheio de jovens mestres ricos de segunda geração. A maioria deles era inútil e brigava entre si. Alguns poucos que eram excelentes eram decisivos. Ela nunca tinha visto uma pessoa assim, ou melhor, nunca tinha notado uma pessoa assim. Eu olhei para Sujinda. Então abaixei rapidamente a cabeça. Não é educado encarar uma pessoa, é fácil causar impulsos desnecessários. Especialmente porque a aura de Sujingan é única, confiante e poderosa, mantendo as pessoas à distância. Só com um olhar, eu sabia que Sujingan era muito bonita. Ela deveria ser a garota mais bonita que eu já vi. Eu ainda queria dar uma olhada, mas não ouso. Com a cabeça baixa, olhei para os pés de Sujingan. Ela estava usando um par de botas baixas e era ainda mais alta do que eu. Sujingan sorriu ao ver minha aparência. Não é que ela nunca tenha visto pessoas olhando para ela secretamente. Onde quer que ela vá, haverá olhares como esse, e ela apenas sente que a outra pessoa é obscena. Eles não ousam olhar para ela abertamente. Mas hoje ela acha que eu sou um pouco fofo. Olá. Meu nome é Sujingan. Sujingan estendeu a mão generosamente. Eu estendi uma das minhas mãos nervosamente. Esta é a primeira vez que aperto a mão de uma garota. A voz com que digo olá está tremendo. Olá. Muxing. As duas mãos se tocam e eu não consigo evitar engolir em seco. Que macio e suave. Como a irmã mais velha da casa acha que nós dois estamos nos dando bem. Finalmente aliviada. É muito problemático dividir um apartamento hoje em dia. Ainda bem se encontrar alguém com quem possa interagir e complementar. O medo é que ocorram conflitos. E sendo um homem e uma mulher, ela já viu muitas coisas triviais acontecerem. Ótimo, aqui está bom. Comparado com onde Sujinga morava antes, aqui é bem simples. Só ela sabe, o ótimo não é a casa, mas a pessoa à sua frente. No momento em que se cruzaram, era como se ela fosse comê-lo no instante seguinte. Zhao Jie se foi. Finalmente me escondi de volta no quarto e soltei um suspiro. Estava realmente muito tenso agora. Afinal, sou uma pessoa que não é adequada para socializar. Bebo um copo grande de água para me acalmar. Deito na cama e olho para o teto. O colega de quarto está arrumado. O restante não deve precisar de mim. De acordo com a rotina dos dois. Provavelmente não haverá muita comunicação entre os dois. Ótimo, apenas mantenha esse tipo de relação sob o mesmo teto. Não precisa de comunicação. Acordar ao meio-dia é muito cedo para Muxing. A socialização desnecessária quase consumiu toda a sua energia. Ela adormeceu logo depois de se deitar na cama. O quarto de Sujingan é o quarto principal. Depois de arrumar sua bagagem, ela se senta no sofá da sala. Ela geralmente mora sozinha. Por que ela está tão distraída hoje e não consegue se acalmar? Ela já viu muitos playboys frívolos e aqueles homens presunçosos que sempre criam alguns. Os chamados encontros acidentais. Tiantia Muxing entrou no quarto e nunca mais saiu. Ele nem saiu para ir ao banheiro. Sujingan pegou o celular e fez uma ligação. Eu preciso saber todas as informações sobre Muxing. Pela primeira vez sendo ignorada, ela admite que tem
Interesse neste novo colega de quarto. Fingir desinteresse é eficaz, desde que você seja bonito. Logo, ela obteve todo o passado de Mu Xing, 22 anos. Formado na Universidade Hongjin, calouro do último ano. Ganhou bolsas de estudo por 4 anos consecutivos e tem muita experiência. E também o título de Deus masculino frio da escola. Órfão, excelentes notas. Entregou comida, varreu ruas, lavou pratos. Ele até trabalhou como cozinheiro. Quanto ao seu trabalho atual, escritor de romances online. Investimento amador, ganhou quase 10 milhões em ativos. A experiência deste irmão mais novo. Que reviravolta! Sujinga esboça um leve sorriso. Que pena, irmãozinho frio. Parece que não quer muito papo comigo. Pediu um delivery qualquer, resolvendo como se fosse uma tarefa. Volta para o quarto, liga o computador e começa a trabalhar. Trabalho maçante e entediante. Mas ele tem que fazer. Naquela noite, Sujingan teve insônia de novo. Eu sabia, definitivamente não é aversão a mansões. Nesta casinha comum. Ele também não consegue dormir. Talvez não haja necessidade de morar aqui. 11 da noite. Muxing acorda. Claro, dormir tem que ser de uma vez só. Senão, vai ser como agora. Não sei quando vou acordar de novo. Esfrega a cabeça tonta. Muxing abre a porta. Instantaneamente, ele fecha a porta com força. Então, como se lembrasse de algo. A outra mão tenta impedir freneticamente. Então ele balança a mão loucamente. Ai! Dói demais! Pela fresta da porta, Muxing avalia a situação da sala de estar. Sem luz acesa, Sujinga não está na sala. Ah, é. A essa hora, ele deve estar dormindo. Na ponta dos pés, ele vai até o banheiro, lava o rosto e escova os dentes. Assim está bom. Ele dorme, eu levanto para trabalhar. Quando for amanhã de manhã, eu durmo. Ele sai de novo, sem se incomodar. Caminha para a cozinha por hábito. A mão que ia acender a luz para de repente. O barulho de cozinhar é bem alto. Será que vai acordar Sujinga? Mas eu preciso comer. Ai, Muxing suspira. Vendo o jeito de Sujinga hoje, ele é da alta sociedade. Essa escória de baixo. Não posso me meter. Dividir apartamento foi uma decisão errada. Eu deveria ter alugado a casa inteira. Por que economizar essa grana? Volta para o quarto. Desenterra o macarrão instantâneo esquecido há tempos. Inesperadamente, mesmo sendo um milionário, ainda tem que comer macarrão instantâneo. Come e bebe até ficar satisfeito. Liga o computador e começa a escrever. Como um autor diligente, ele insiste em atualizar 10.000 palavras por dia. É difícil, mas vale a pena pelos queridos leitores. Precisa escrever até às 7 da manhã. Muxing finalmente para. Se espreguiça. Com certeza, o tempo passa rápido quando se está escrevendo. Mal clareou e já é dia. 12.000 palavras. A tarefa de hoje está completa. É hora de jantar. Muxing abre a porta e sai. Na sala de estar, uma mulher com um temperamento excelente. Ela está sentada no sofá. No momento em que vê a pessoa, ela fica surpresa e esquece o chá. Agora não dá tempo de fechar a porta e voltar. Sujingan já a viu. Ande. Ande. Sujinga respondeu a ela, mas não parecia muito enérgica. A qualidade do sono piorou depois de se mudar. Adormece às 3 ou 4 da manhã. Claramente, ela está saudável. Todos os exames estão normais. Ela simplesmente sofre de insônia todos os dias. O médico particular disse que isso é algo de alguns anos atrás. Sequelas deixadas pelo excesso de trabalho. É um tipo de doença mental. Sujingan só pode ajustar-se. Agora parece que o método de mudar de lugar falhou. Muxing não conversou muito com ela. Mau humor matinal. Muitas pessoas têm. Vai ficar tudo bem em um tempo. O mais importante é o próprio estômago. É fácil de lembrar como o grupo. De repente, ela esticou a cabeça para fora da cozinha. Você já jantou ou tomou café da manhã? Sua boca de repente revelou. Nem todo mundo é como ela, vivendo no horário americano enquanto está na China. Ainda não. Você vai fazer o café da manhã? Sujingan se levanta. Apoiado na porta da cozinha, olhando para Muxing lá dentro. Este irmão é tão bonito. Veikun é simplesmente incapaz de selar sua beleza. Acordar de manhã e ver um cara bonito é realmente bom. Sujingan se sentiu muito melhor. O leve cheiro dele é reconfortante. Em vez disso, Muxing se sente muito mal. Se você quer comer, espere lá fora. Por que você está parado na porta me olhando? O cérebro desliga seletivamente. Como devo fazer o café da manhã?
Ele queria pedir a Su Jingdan para voltar e sentar, mas não conseguia dizer as palavras. Será que ela vai pensar que ele é bobo? Ah, que chato. Mu Xing está lutando por dentro. O café da manhã já está pronto, mas algumas palavras ainda não foram ditas. Vamos comer. Não precisa dizer nada. Apenas alguns bolos simples e mingau de milheto com sabor de oxigênio. Ele os colocou na mesa de jantar. Ele não disputou o sofá com Su Jingdan e mudou um banquinho para sentar ao lado. Um pouco desconfortável. De repente, comer com outra pessoa é estranho. Qual é a melhor maneira de comer? Serviu-se uma tigela de mingau. Mu Xing abaixou a cabeça e comeu um bolo e um gole de mingau. Já abaixei a cabeça. Ninguém vai me notar, certo? As coisas simplesmente não acontecem como ele queria. Su Jingdan estava ainda mais atento a ele. Com seu status, sempre há alguém para servi-lo quando ele come. Mas este homem à sua frente está apenas cuidando de seus próprios negócios. Se Mu Xing soubesse o que ele está pensando, definitivamente sorriria com desdém. Que cara de pau você tem? Embora Mu Xing seja um pouco inseguro, ele não é um idiota. Claro, essas palavras não sairiam da boca de Mu Xing. Ele só pode pensar sobre isso em seu coração agora. Ele olhou para Su Jingdan. Vendo que ela não se mexia há muito tempo, não gostou? O café da manhã de hoje foi feito de acordo com meu próprio gosto. É normal não gostar, mas e se a senhorita mimada derrubar os pauzinhos? Que chato. Su Jingdan serviu uma tigela de mingau de painço e tomou um gole fino. O calor está no ponto, a consistência é moderada e a crocância do painço é retida. E não parece duro. O sabor do painço é totalmente estimulado. É delicioso mesmo sem adicionar açúcar. Deve-se dizer que adicionar açúcar cobre o sabor original do mingau de painço. Su Jingdan tomou outro gole grande. Senti que o sono de quando acordei tinha desaparecido. Pegue um bolo. O mingau de painço é tão gostoso. Este também deve ser bom. Uma mordida e o suco enchem a boca. A fragrância da carne e a fragrância do alho poró são na medida certa. Ele não pôde deixar de pegar outro. Eu não esperava que suas habilidades culinárias fossem tão boas. Su Jingdan não economizou seus elogios. É melhor do que um chefe profissional contratado pela família. Mu Xing acenou com a mão timidamente. Ele havia persistido em um restaurante por um período de tempo antes. Su Jingdan inexplicavelmente pensou. A experiência de Mu Xing foi investigada ontem à noite. Ele realmente experimentou muitas coisas em uma idade jovem. Ele estava apenas em um pequeno restaurante. Depois de insistir nas férias, ele conseguiu melhorar suas habilidades culinárias a tal ponto. Ele é muito talentoso. Mu Xing é uma pessoa muito inteligente que aprende as coisas muito rapidamente e só consegue sobreviver sozinho. Os dois rapidamente terminaram seu primeiro café da manhã juntos. Mu Xing já estava muito contido. A maior parte foi comida por Su Jingdan. Ele nem deixou passar o último gole de mingau. Ele subestimou o apetite de Su Jingdan. Subconscientemente, ele pensou nela como aquelas garotas pequenas. Uma pessoa de 1,80 m não pode comer pouco. É uma bênção poder comer. Mu Xing está muito feliz que uma beleza goste da comida que ele faz. Falando nisso, esta é a primeira vez que alguém come comida que ele faz de graça. Antes, ele tinha que pagar. Ele se levantou e arrumou a louça. Ele geralmente não lava a louça pela manhã. Ele apenas a coloca na pia e espera até a noite. Mu Xing sentou-se no sofá. Sentado ao lado de Su Jingdan, ele jurou que não tinha outras intenções. Ele estava apenas considerando se voltaria para a cama assim. Seria um pouco indelicado? Você não tem que ir trabalhar? Já são 8 horas. É hora de ir trabalhar, beleza. Se você for, posso voltar a dormir. Não precisa. Su Jingdan balança a cabeça. Só dormiu 3 ou 4 horas ontem à noite. Agora, depois de comer e beber o suficiente, está com sono. A empresa já estava no caminho certo graças aos seus esforços nos últimos anos. Não faz diferença se ele não for um dia. Agora só quero dormir, sentindo a leve fragrância do corpo de Mu Xing, encostando-se lentamente em seu ombro. Com certeza é um playboy rico. Mu Xing suspirou em seu coração. A vida de pessoa para pessoa é diferente. No momento seguinte, ele quase pulou. Que diabos está me batendo? Ele. Vendo o perfil de Su Jingdan de perto, ele estava perdido. Seus lábios tremiam e ele não conseguia dizer uma palavra. É a primeira vez que uma mulher se aproxima tanto de mim. Uma pessoa com mau humor matinal deve me matar se for acordada, certo? Ele colocou Su Jingdan na ponta dos pés no sofá. Um homem hétero de aço nunca cairá na rotina de uma mulher. Ele adormeceu assim que se deitou na cama. Quem você está enganando?
Finalmente posso escapar. Levante-se e vá comprar comida. Talvez porque soubesse que havia mais uma pessoa em casa, ele comprou mais alguns vegetais do que o normal. Mu Xing, que ficou rico da noite para o dia, não tinha uma vida extravagante. Simplesmente não posso me maltratar na alimentação. Quando voltou para casa, descobriu que Su Jingdan estava realmente dormindo. Será que essa mulher é como ele? Também trabalha no turno da noite. Não tenho certeza. Tirou um cobertor do quarto e colocou sobre ela. Quando Su Jingdan acordou, já eram 11 horas da manhã. Ela teve um sonho maravilhoso. No sonho, ela estava relaxada e de bom humor. Este foi o sono mais confortável que ela teve em 3 anos. Não pude deixar de me sentir um pouco nostálgica e relutante em acordar. Sentada no sofá, ela se espreguiçou. A bela figura foi revelada, mas infelizmente alguém não teve a sorte de vê-la. Mas de acordo com a personalidade de Mu Xing, com apenas um olhar, ela terá que considerar mudar-se. Se ficar mais tempo, temo que Su Jingdan o carregue embora. Segurando o cobertor, Su Jingdan não pôde deixar de colocá-lo na ponta do nariz e cheirá-lo. Era este o cheiro. Isso deixa as pessoas tranquilas e viciadas. Ela enterrou todo o rosto no cobertor. Ela raramente tem folga. Ela dobrou o cobertor e caminhou até a porta do quarto de Mu Xing. A mão que batia na porta de repente parou no ar. Ela provavelmente não está em casa durante o dia, certo? Ou devolva para ela à noite. A doçura do sonho deve vir da fragrância que emana do cobertor. Ou devolva para ela amanhã. Então este cobertor foi levado de volta para seu quarto por Su Jingdan. Ela está tratando a insônia há muito tempo. Tente novamente esta noite. Quanto a ser descoberta por Mu Xing, ela não se importa. Depois de dormir o suficiente, Su Jingdan dirigiu para a empresa felizmente. Mu Xing ainda estava dormindo profundamente no quarto, sem saber de nada do que aconteceu na sala de estar. Mu Xing de repente cobriu a boca, investigando na ponta dos pés, e caiu na cama em uma pose charmosa. Quem não acorda feliz? Mau humor matinal, para Mu Xing, que se diverte sozinho. É algo que não existe. Ela gosta de receber um novo dia com um grito, mas agora obviamente não é apropriado. A vida em coabitação é limitada em todos os lugares, me arrependo. Nem 5 horas da manhã. Su Jingdan ainda não deve ter saído do trabalho, certo? Ela saiu do quarto, e a sala estava vazia como esperado. Su Jingdan, que voltou a dormir, já foi embora. Não sei se ela está atrasada para o trabalho, mas essa herdeira rica não deve se importar. Lágrimas de inveja escorrem, e de repente ela percebe que agora também é rica. Que legal! Realmente, a felicidade é mais simples quando se está sozinho. Elas olham juntas para o sofá. A pessoa se foi. Não está faltando alguma coisa? Droga! Minha manta sumiu. Mu Xing começou a procurar em casa. Não está na sala. Não está na cozinha, nem na máquina de lavar no banheiro. Então só resta um lugar. Mu Xing virou a cabeça mecanicamente e olhou para o quarto de Su Jingdan. Não pode ser. Olhando para ela, parece uma pessoa decente, mas eu não esperava que fosse uma bandida. Mu Xing de repente sentiu que não podia esperar até se formar na faculdade. Os planos mudaram. Os últimos 6 meses são perigosos. Preciso comprar minha própria casa o mais rápido possível. Na verdade, não há muito o que fazer na escola nos últimos 6 meses. Créditos, defesa de formatura, etc. Tudo foi concluído no primeiro semestre do último ano. Este semestre é puramente para estágios dos alunos, mas Mu Xing não precisa de estágio. 10 milhões são suficientes para ela gastar. A vida é ótima. Correndo para o banheiro para lavar o rosto e escovar os dentes, ela esqueceu de ter perdido uma manta. De qualquer forma, não posso pegar agora, certo? Exercícios de rotina. Dizem que quanto mais rico, mais apegado à vida. Não é à toa que escrever romances é fácil de ter doenças ocupacionais, e o exercício deve acompanhar. Mu Xing é completamente do tipo que vê resultados rápidos. Em 3 meses, ela já tem 8 tablets de abdômen. Quando o senso de realização aparece, naturalmente a motivação e insistir tem significado. É só que os braços não crescem, não importa o quanto ela treine. Frustrante. Tomar banho e depois comer. Ler, se divertir e depois escrever romances. A vida de Mu Xing é tão regular que é chata. O que ele desfruta é a alegria de morar sozinho, a alegria de não ter que se comunicar com os outros. Uma colher de arroz é mordida na panela de arroz. Essa é a quantidade que ele come normalmente. Fica em casa sem se exercitar, come pouco. Hoje, ele está olhando para o saco de arroz, perplexo. Devo adicionar mais uma colher? Afinal,
Tem mais uma pessoa em casa hoje. O trabalho de um herdeiro rico é das 9 horas às 17 horas, certo? Ele deve estar voltando logo. Herdeiro rico, não deveria ser como nos romances. Jantar em hotéis de luxo antes de ir para casa? Não sei, Muxing nunca viu um herdeiro rico. Droga, não consegui adicionar no WeChat. Não consigo contatá-lo. Mas como posso ter a coragem de perguntar proativamente? Ele não quer se sentir mais constrangido, ou teria que sair da Terra. Fim. Hoje, vou comer um pouco mais. Definitivamente não estou pensando nele. Ele é tão alto, essa quantidade de comida é suficiente? Devo adicionar mais uma colher? Então adiciona mais uma colher. Amanhã quero comer sobras. Definitivamente não é por causa dele. Lavando o arroz e colocando na panela. Muxing tira os vegetais que comprou de manhã da geladeira. Como esperado, um herdeiro rico não sabe cozinhar. Nada na geladeira foi tocado. Realmente não entendo por que alguém gostaria de comer fora. Cozinhar e comer sozinho, não é um prazer? Escolhendo os vegetais. O som da porta se abrindo soa. Seu corpo inteiro enrijece. Ele voltou. Ele olha para a panela de arroz, hesitante. Embora possa levá-la para seu quarto para comer, então realmente não precisará mais ver Sujingan. Complicações constrangedoras. Ele estica a cabeça para espiar, mas Sujingan também está olhando. Seus olhares se encontram instantaneamente. Muxing de repente tem a sensação de ter sido pego. Todo o seu corpo fica arrepiado. Você voltou. Quando a voz dele não tremerá ao falar com uma mulher, provavelmente não vai arranjar um encontro nesta vida. Ouvindo as palavras de Muxing, Sujingan de repente tem uma ilusão. A cena é como se seu marido estivesse esperando por ela em casa. Uma sensação inexplicável de felicidade. O que vamos comer hoje à noite? Sujingan joga sua bolsa no sofá e se apoia na porta da cozinha, olhando para ele. Uau! Muxing sente que seu coração pulou para sua garganta em um instante. Por que essa mulher está se aproximando de novo? Não é só cozinhar? Por que ela está tão curiosa? Ela realmente odeia quando alguém está observando-a pelas costas quando está fazendo as coisas. Uma palavra, como espinhos nas costas. Sinto-me desconfortável em todos os lugares. Se alguém viesse dar instruções agora. Muxing realmente ficou furioso. Ela sentiu que a faca em sua mão estava instável. Faça almôndegas cozidas em molho de soja, costelas agridoce e um prato vegetariano. Ok, eu te digo. Hoje ela adicionou especialmente um prato extra. Normalmente, comer sozinho é um prato de carne e um prato vegetariano. Para 2 pessoas, adicione mais um prato de carne, no máximo mais um. Qualquer coisa a mais vai deixá-lo pobre. Eu não sei se combina com o gosto de Sujingan. Ela gosta de comer carne? Ou ela gosta de comer vegetais? Droga, por que estou pensando nela de novo? Eu vou te ajudar. Sujingan pegou os pratos na mão de Muxing, colocou-os na mesa e adicionou 2 tigelas de arroz. Ela não podia esperar mais. Ela já podia sentir o cheiro no portão da cozinha, e a cor era ainda mais tentadora. É delicioso sem pensar. Na primeira mordida, os olhos de Sujingan brilharam. Isso é tão delicioso. Inconscientemente, a velocidade de adicionar pratos ficou mais rápida. Muxing sentou-se de lado e seus movimentos eram um pouco desajeitados. O nervosismo interior diminuiu gradualmente. Então, coma sem falar, durma sem falar. Vamos comer cada um o nosso, sem qualquer comunicação. Mas por que seus movimentos de adicionar comida são tão calmos? Os pauzinhos de Muxing não ousam ficar muito tempo no prato. Percorra o alvo, prenda-o rapidamente como o vento e, em seguida, retire-o imediatamente. Abaixe a cabeça e coma o arroz. No entanto, Sujingan já comeu 2 ou 3 bocados. Esta é realmente a comida que eu fiz? Muxing está bravo, mas não se atreve a dizer nada. No final, ele tem que perguntar com preocupação: você está cheia? A maior parte dos 3 pratos foi comida por Sujingan sozinha. Boa comida. Por que tão humilde? Sujingan recostou-se no sofá com uma expressão satisfeita no rosto. Ela parecia estar cheia. Talvez ela estivesse até um pouco cheia. Quando Muxing olhou para ela, soube que teria que lavar a louça hoje. Herdeiros ricos não têm o hábito de lavar louça. Eles não comem em casa. Sujingan olhou para as costas de Muxing. Ele também descobriu que ele era diferente do habitual hoje. A distância indistinta de socializar com as pessoas desapareceu, fazendo com que ele parecesse um pouco sem educação hoje. Tudo porque a comida feita por Muxing era tão deliciosa. Irmãozinho, irmã, você comeu demais?
Segue Muxing e encosta-se na porta da cozinha. O coração de Muxing deu um salto. Essa mulher está vindo de novo. Você pode assistir enquanto eu cozinho. Se você terminar de lavar, você também tem que assistir. Você deveria pegá-la e deixá-la lavar a louça. Apenas pense sobre isso. Muxing não ousa. Como pode? A irmã é tão alta. É natural comer mais. Mesmo com a personalidade de Muxing, mesmo que ela realmente coma demais. Ele também não se atreve a dizer. Que raiva! Por que eu chamei de irmã? Será que ele pensa que eu sou atrevida? Mas irmã, foi ele quem disse, não foi? Ferrou, vou ser repreendida. Culpado, não ouso olhar para Su Jinghan. Acelera os movimentos das mãos, só quer terminar logo. E então se esconder em seu quartinho escuro. Tão fofo. Su Jinghan observa os pequenos gestos de Muxing. Os cantos de sua boca se curvam levemente em um sorriso. Dá vontade de correr e abraçá-lo. O que fazer? Onde o irmão está trabalhando agora? Embora ela tenha investigado Muxing, é melhor perguntar sobre algumas coisas. Eu ainda sou estudante. Ainda não encontrei um lugar para estágio. Muxing disse francamente. Posso te contar que sou escritor de novelas online? Só esse nome ridículo. Ritmo de morte instantânea. Realmente não sei na época. Por que escolhi um nome tão divertido? Quanto ao romance que ela escreve, também não quer que Su Jinghan veja. Ela está perto demais. Muxing sente que o jeito que ela olha para ele é uma espécie de ridículo. Velocidade da luz para guardar os pratos e pauzinhos, limpar a cozinha. Irmã, vou voltar para o meu quarto primeiro. Com um estrondo, ele fechou a porta. Muxing se encosta na porta. Ele já estava suando. Deus sabe o quão aterrorizante é a comunicação interna entre ele e Su Jinghan. Ela não é uma pessoa que sabe encontrar tópicos. Ficar mais um momento faria com que a atmosfera estranha a sufocasse. Certo, o cobertor ainda não foi devolvido. Ela não tem coragem de abrir a porta, hipnotizando-se em seu coração. Originalmente, era meu. O que há de errado em eu ir buscá-lo? Eu consigo. Apenas se animando. Vendo Muxing fugindo em pânico, Su Jinghan estala os olhos e começa a rir. Quanto mais olha, mais fofo. Muxing instantaneamente desanimou. O coração que havia baixado voltou a subir à garganta. Não bata na porta. Por favor, não bata na porta. Não quero mais o cobertor. Te dou de presente. Não muito depois, ela ouviu o som da porta do quarto ao lado se fechando. Só então ela se acalmou. O quarto ao lado é o quarto de Su Jinghan. Desabando na cama, completamente incapaz de se concentrar em escrever. Só posso pegar meu celular para ler romances online. Deixe-me ver quais são os tipos de sucesso recentes. Além disso, nunca vi. Não consigo escrever. Muxing desistiu decisivamente de seguir a moda. Não é uma área que ela conhece. Su Jinghan veste pijama e pega o cobertor que estava na cama. Respirando fundo, o cheiro parece um pouco fraco. Ela mostra uma expressão insatisfeita. Muxing olhava para o quarto ao lado, como se pudesse ver através da parede, vendo a pessoa atrás. Um brilho de ganância passou pelos seus olhos. Deveria amarrar meu irmão aqui? Um arrepio percorreu Muxing. O celular que ele levantou caiu e bateu no seu rosto. Que assassinato? Ei, está pensando demais. Em uma sociedade regida pela lei, alguém atacaria uma pessoa como ele, quase desaparecida do mundo? Que matança é essa? Você disse 10 milhões. Nem mesmo seus colegas de quarto da faculdade sabiam disso. Muxing não tem outros amigos. Ele não é próximo nem mesmo de alguns colegas de classe. Vamos jogar. Então ele ligou o computador e começou uma partida personalizada. Aos 22 anos, ele já é considerado um idoso no mundo dos jogos. Ele não se atreve a jogar partidas de classificação. Ele não se atreve a tocar em partidas ranqueadas, com medo de que seus companheiros de equipe o xinguem. Alguém como Muxing, que é socialmente ansioso, tem que pensar cuidadosamente sobre quais palavras usar para xingar, com medo de realmente machucar a outra pessoa. Então, ele só pode matar brutalmente em partidas contra a inteligência artificial. A conquista de 100 abates foi alcançada. Sair do jogo. Auto-isolamento. O som do teclado ressoou. Muxing de repente congelou. O som não estaria muito alto, perturbando o descanso do colega de quarto? Um autor que não sabe escrever não é um bom auto-isolado. Ele desliza os dedos na tela. Não há casas em bons locais. Sim, ele já não aguenta mais e quer mudar de casa. Depois de dar uma olhada geral, só existem repúblicas perto da escola. Essa coisa é como apostar agora. A qualquer momento, você pode perder tudo. Muxing preferiria alugar uma nova casa a comprar uma república.
A casa do condado está a 80 mil quilômetros da escola. Pensar em voltar para a escola como se estivesse indo para o ocidente, dirigindo por 1 hora. E então ficar preso no trânsito por meia hora. Você pode me matar por um dia como esse. Eu só posso alugar uma casa. Desta vez, vou alugar um lugar inteiro, absolutamente sem colegas de quarto novamente. Todos os problemas vêm do colega de quarto. Ele largou o celular e começou a escrever novamente. 500 palavras em uma noite não são suficientes para explicar aos grandes leitores. Então Mushig ligou a energia total, sua velocidade de digitação disparou e ele escreveu 8.000 palavras antes das 2 da manhã. Deixando uma nota do autor: queridos, o autor vai começar a escola depois de amanhã. Fuso horário. Hoje só tem 8.000. Não ouso usar o termo querido na vida real. Mas na internet, quem sabe quem eu sou? Se você ousar ter uma opinião, bloqueie e exclua com um clique. A escola que não precisa mais ser frequentada está prestes a começar. Embora seja apenas uma reunião de relatório, ele terá que se esforçar para fingir ser uma pessoa transparente novamente. Infelizmente, Yanxi está lá. Ele só pode fingir ser distante para evitar todas as interações sociais. Apague as luzes e vá para a cama. Su Jingdan, ao lado, já estava dormindo, abraçada ao cobertor de Muxing. A primeira vez em 3 anos que ela adormeceu antes da meia-noite. Uma noite. Muxing acordou às 9 da manhã. Era o dia em que acordou mais tarde em 2 meses de férias. Deveria ser o dia em que acordou mais cedo. Normalmente, ele se levanta depois das 4 da tarde. Gao Dongxin abriu a porta e saiu. Então ele viu Su Jingdan sentado no sofá. Seu corpo enrijeceu. Por que ela ainda está em casa? Essa mulher não precisa ir trabalhar? Mesmo sendo uma filhinha de papai, ela precisa ter o mínimo de ética profissional, certo? Pelo menos ir fazer o ponto e depois relaxar. A propósito, ainda dá tempo de eu voltar atrás? Muxing abaixou a cabeça silenciosamente, aproveitando que Su Jingdan ainda não o tinha notado, e moveu-se levemente, escondendo-se de volta no quarto. Irmãozinho, você acordou um pouco tarde hoje. Seu corpo estremeceu. Como é que a voz dessa mulher soa como um fantasma? Muxing coçou a cabeça. Virou-se e forçou um sorriso. As aulas só começam amanhã, e hoje não tem nada para fazer. Só queria ficar na cama e não levantar. Fugir provavelmente não vai adiantar. Hoje é mais um dia de arrependimento por ter um colega de quarto. Certo, não vai para a escola nem trabalha, não precisa acordar muito cedo. Essas palavras deixaram Muxing atordoado, sentindo que deveria responder algo, mas descobriu que não sabia o que dizer. Já disse que socializar é uma coisa muito chata. Não podemos ser apenas colegas de quarto estranhos morando na mesma casa? Ele abaixou a cabeça, encostou-se na parede e apalpou para sair do quarto. Então, você já tomou o café da manhã? Eu vou cozinhar. Não me responda, vá fazer suas coisas logo. Então, obrigado. Muxing. Su Jingdan dormiu muito bem na noite passada abraçada ao cobertor de Muxing. Ela programou um alarme, no mesmo horário em que acordou ontem, só para poder tomar café da manhã com Muxing. Parou no dia de ontem. Ele simplesmente não consegue esquecer a comida que Muxing fez. Mas ele não viu pessoas, não é bom em comunicação humana. Mas não a ponto de sentir medo no coração ao falar, a menos que Su Jingdan seja um superior. Por exemplo, quando Muxing está diante de um professor, quando está diante de um chefe. Quando está diante de pessoas com status mais elevado do que o seu, ele sempre abaixa a cabeça e não ousa olhar diretamente nos olhos do outro. Ao falar, sua voz treme. Se for esse o caso, a vida de moradia compartilhada foi curada. Como agora, ele abaixou a cabeça e saiu da cozinha, passando pela sala de estar. Entrou no banheiro sem ousar olhar para Su Jingdan, mas conseguia sentir o olhar dela. Está muito quente, esqueci que acabei de acordar e não lavei o rosto. Se não fosse pela glória de escapar da pobreza através da arte, ele seria apenas uma carcaça fedorenta. Embora agora tenha dinheiro, ainda precisa manter o rosto. Eu também não aguento mais. Estou com fome. Vou lavar o rosto e escovar os dentes primeiro. Vou cozinhar macarrão agora. Quando saiu, encontrou o olhar de Su Jingdan novamente. Ele sabia que Su Jingdan estava olhando para ele, mas seus olhos só queriam confirmar. E então fugiu em debandada. A risada de Su Jingdan atrás dele fez suas pernas tremerem. Irmã, tenha piedade de mim. Su Jingdan, por outro lado, tinha os olhos brilhantes. Isso é tão fofo. O cobertor de Muxing da noite passada a fez dormir muito bem. Agora, quanto mais ela olha para Muxing, mais agradável ele parece.
Quanto mais ela olha, mais ela gosta. O café da manhã é simples, uma tigela de macarrão com cebolinha e molho de ovo. O segredo do sabor está todo no molho. De qualquer forma, Sujindan comeu muito bem. Ela terminou uma tigela grande de macarrão em 3 a 5 minutos. E ainda parecia que queria mais. Falando nisso, como ela consegue comer tanto e não ter medo de engordar? Embora você seja muito bonita, você não pode ser assim. Mais cedo ou mais tarde, você vai engordar e não vai conseguir se casar. Mushig está furioso, mas não se atreve a dizer nada. Sujinda está comendo feliz, mas ele não está se sentindo muito bem. Tem alguém sentado ao lado dele, e é uma mulher. Até comer macarrão se tornou muito mais educado. Durante o tempo em que trabalhou no restaurante, ele também conheceu algumas pessoas exigentes que faziam tempestade em copo d'água por pequenas coisas. Para mostrar sua suposta elegância. Diante de uma rica de segunda geração, Mushig está ainda mais incerto sobre o que eles pensam. Sofra você mesmo. Comer macarrão sem fazer barulho perde metade do sabor. O macarrão de hoje não parece tão bom quanto antes. O irmãozinho está morando aqui. Mushig lavou as 2 tigelas. Quando saiu, viu Sujinda andando um tapinha ao lado dela, pedindo para ele ir até lá. Olhando para o olhar de Sujinda, Mushig hesitou por um momento e se aproximou. Caros leitores, perdoem o pequeno autor. Eu não estou censurando as palavras. Eu não tenho escolha. Sujindan já pegou o pulso de Mushig e o puxou para sentar ao lado dela. Que força! Mushig exclamou. Ele caiu em Sujindan. Os braços dos dois estão tocando. Sinto muito, sinto muito. Ele moveu o traseiro nervosamente para criar uma distância. Claramente não é culpa dele, mas por que ele está pedindo desculpas? Ele está acostumado. Como um aluno do ensino fundamental que cometeu um erro, com as 2 mãos nas coxas e os braços apertados. Que pena! Só quando chegou perto de Sujinda ele sentiu o quão terrível ela era. A aura em seus gestos sufocou Mushig. Eles eram de mundos completamente diferentes. Por que eles se tornaram colegas de quarto? O nariz delicado de Sujindan puxou Mushig, causando uma rajada de vento. Com seu perfume corporal único, que ninguém mais consegue igualar, a vontade de amarrá-lo na cama ficou ainda mais forte. Olhando para a aparência desajeitada de Mushig, você está com tanto medo de mim? Não, não. Dizendo isso, o corpo de Mushig foi honesto e se moveu para longe novamente. Percebendo esse movimento, um traço de maldade brilhou nos olhos de Sujinda. Como princesa da família Su, a mais rica. Não sei quantas pessoas querem sentar ao meu lado, pelo menos mais de uma mão cheia, porque foram espancadas por sentarem ao meu lado. No final, Mushig é bom. Ele perde a oportunidade de graça. Mushig disse. Não posso desfrutar dessa complexidade. Sujinda agarrou Mushig e o puxou de volta. Mesmo que você não possa desfrutar, você tem que desfrutar. Mushig se sentiu tão fraco. Como ele, que tem quase 1,80 m de altura, parece um brinquedo na frente dela. Como ela pode ser tão forte? Será que há 8 braços de King Kong escondidos sob suas roupas? Olhar ameaçador. No início da primavera em março, Sujinda está usando mangas compridas e não pode ver. Ele se sentou obedientemente ao lado de Sujindan, sem ousar se mover novamente. Deus sabe quando ele será pego de volta. Será que ele será espancado por ela? Ele está sozinho e ninguém virá resgatá-lo se for chicoteado por ela com um pequeno chicote de couro. Aguente. Seu irmão encontrou um estágio? Quer que a irmã te apresente? Sujindan já decidiu puxá-lo para sua empresa. Ele não precisa fazer nada. Apenas seja um mascote em seu escritório, com tudo pago e o salário que ele quiser. Dessa forma, ela pode vê-lo no trabalho e fora do trabalho o tempo todo. Que bom! Claro que Mushig recusou. Já encontrei. Não precisa incomodar a irmã. Desde os tempos antigos, a dívida de favor é a mais difícil de pagar. Quem sabe se ele está me enganando para pegar meus rins? Hoje em dia, é difícil conhecer o coração de uma pessoa. Existem muitas pessoas psicologicamente obscuras. Ele tem dezenas de milhões em suas mãos. É impossível trabalhar. É impossível nesta vida. Ela realmente o recusou novamente. Sujinda descobriu que ele é um pouco ingrato. Quantas pessoas espremem suas cabeças todos os anos para se formar? Todos querem trabalhar no grupo Jingon. Agora que a oportunidade está bem na frente dele, ele a recusou. Então é melhor agir logo e amarrá-lo de volta. Irmã não precisa ir trabalhar? Provavelmente porque ela está acostumada a chamá-lo de irmã, Mushig agora se refere a Sujinda assim. Ele sempre odiou chamar as pessoas pelo nome completo.
Quando o nome completo aparece, o que vem a seguir são assuntos muito formais, e a atmosfera se torna tensa em um instante. Ela já o chamou de irmã tantas vezes, não faz mal mais uma ou duas vezes, espere Sujin impedi-lo. Mas Mushig também estava pronto para partir naquela hora. Hoje é sábado, Sujindan está deprimida. O quanto esse cara não quer me ver? Mushing, com a mão na consciência. Mushig está apenas com medo da interação agora. Ele e Sujindan só dividiram o apartamento por 2 dias, são completos estranhos. E ele realmente não sabia que hoje era sábado. Como um escritor anônimo, ele não tem fim de semana, leitores famintos ainda estão esperando. Mushing sentou-se no sofá, contando os segundos. Esta é sua maneira única de aliviar o constrangimento. Mergulhado em seu próprio mundo, fingindo ser invisível, ninguém vai notá-lo. Contar os segundos é útil em reuniões com muitas pessoas, agora que são só 2, o efeito não é tão bom. Além disso, Sujindan está tramando contra ele. Sujindan perguntou: "Você tem algum plano para mais tarde? Dê a ele outra chance, ainda não é hora de amarrá-lo de volta. Mais tarde eu tenho que comprar vegetais." Mudando rapidamente sua história. Mushing nunca deixaria Sujindan saber que ele está escrevendo romances, nunca em sua vida. Enquanto dizia isso, ele se levantou. "Eu vou indo então. Finalmente pode acabar com essa forma de comunicação aterrorizante." "Espere." Sujindan se levantou. Como ele poderia deixá-lo escapar com a carne gorda tão perto? "Por acaso eu também não tenho nada para fazer? Vou com você." "Quê?" Eu ouvi direito. Mushing está quase chorando. Os dois andando na rua? Não precisa conversar? Sem falar sobre o que conversar, outros ouvindo em público. Pensando nos olhares estranhos. "Meu Deus, ainda tem passagem de foguete para fora da Terra? Me dê uma logo." Ele não teve chance de refutar. Sujindan já havia voltado para o quarto para trocar de roupa. O que restou para Mushing foi o som alto da porta fechando. Sujindan estava procurando por suas roupas, uma peça após a outra sendo jogada na cama. Quando uma mulher valoriza essa saída, ela certamente se entregará à angústia de encontrar roupas. Obviamente, todas são perfeitas. Mas parece que cada peça está um pouco faltando. Ela quer se vestir um pouco sexy, para conquistar Mushig diretamente. Com medo de assustar essa criança inocente, ele achou que um look matador seria contraproducente com Mushing. Não é que ele não se sinta atraído. A decisão após se sentir atraído seria com certeza uma armadilha. E no guarda-roupa dele? Parece não ter nada de matador. Precisa comprar algumas roupas. Sujindan finalmente escolheu um estilo maduro e sedutor. É o meu estilo original, o mais eficaz para lidar com esses garotos. Desculpe a demora. Ao abrir a porta, ele percebeu que Mushing já estava sentado no sofá, esperando há algum tempo. Mas quando ele viu a roupa de Mushing, não conseguiu conter o riso. Ele usava um boné preto de beisebol. A aba do boné estava baixa, impossibilitando ver seus olhos. Uma máscara preta cobria o nariz e a boca. Uma jaqueta de gola alta envolvia o pescoço. Pode-se dizer que, além das mãos, não havia nada à mostra. Este era o visual usual de Mushig ao sair. Estilo invisível? Não, esse look não é bom. Sujindan estava muito insatisfeita. Embora o corpo de Mushing ficasse legal com essa roupa, por que esconder aquele rosto lindo? Ela mesma não conseguia vê-lo. Caminhando com ele, as pessoas provavelmente a confundiriam com uma stalker pervertida. Na porta do quarto de Mushing, ele foi puxado por Sujindan. Sujindan apontou para a fechadura. "Senha." Mushing coçou a cabeça. "Tão abertamente assim? Que tal você virar a cabeça?" Ele não podia esquecer que Sujindan era uma bandida. Ela ainda não tinha devolvido seu cobertor. Provavelmente as coisas ficariam feias. Sujindan agiu como se não tivesse entendido o olhar dele. Ela queria aproveitar esta oportunidade para descobrir a senha do quarto de Mushing, para invadir e sequestrá-lo. Mushing moveu os pés e digitou a senha rapidamente. O inimigo já está atacando a base. Não podia recuar mais. A pessoa que protege deve se levantar. Sujindan não viu a senha. Ela só sabia que eram 6 dígitos. O olhar em suas costas mudou. "Já somos um casal. E ele ainda ousa ter pequenos segredos? Vou te perdoar por enquanto, mas no futuro você vai me contar tudo." O quarto de Mushig era simples e limpo. Sujindan a sentiu satisfeita. O que mais a agradava era o cheiro de Mushig em todo o quarto, que a deixava apaixonada. Ela queria morar ali para sempre. O guarda-roupa de Mushing não tinha muitas roupas, a maioria de estilo esportivo comum. Cores sólidas, limpas, mas um pouco desgastadas.
Muxing usava aquelas roupas no mínimo há 4 anos. Comprei tudo quando entrei para a faculdade. Minha altura e peso não mudaram nesses anos. Ele não quer jogar fora. Sujingan toca no tecido da roupa e sabe que são produtos baratos que não custam mais de 100 yuans. Como meu precioso irmãozinho pode usar essas coisas? Compre o mais caro para ele. Muxing sente que não importa o que aconteça. Quando criança, acostumei-me a viver uma vida difícil, não me importo mais com isso, contanto que posso usar. Ele não encontrou frete grátis de 9,9 yuans, caso contrário, essas coisas no armário são muito caras. Isso é exclusivo de Muxing. A educação de um bilionário, Sujinga escolhe casualmente um conjunto que parece mostrar vitalidade juvenil. Sujinga não se moveu e queria ajudá-lo a trocar de roupa diretamente. Muxing ficou tão assustado que o empurrou para fora rapidamente. Quase perdeu a castidade. Sujinga ficou na porta com um olhar ligeiramente doentio nos olhos. Cedo ou tarde, você terá que se exibir na minha frente. Por que ter vergonha? Muxing rapidamente trocou de roupa e saiu. Sujingan deu um passo à frente e pegou no braço de Muxing. Isso assustou Muxing e ele se libertou subconscientemente. Ele tocou em um toque de maciez e instantaneamente ficou vermelho. Mas essa irmã mais velha. Homens e mulheres não devem dar ou receber intimamente. Quanto mais você luta, desde o início da contagem regressiva. Alguém já tocou no corpo de Muxing, nem mesmo colocando os braços em volta dos ombros um do outro entre bons amigos. Muito menos contato com o sexo oposto. Embora pareça muito bom, Muxing sabe que não é algo que ele possa cobiçar. Só de olhar para o temperamento, você sabe que Sujingan não é alguém que ele possa igualar. No entanto, Sujingan está muito insatisfeito. 25 anos, é raro aparecer alguém que me comova. Como posso deixá-lo escapar? Agarrando à força seu braço e puxando-o para fora de casa. Ele é tão forte. A porta do quarto não está fechada e os fones de ouvido ainda estão na mesa do computador. Falando sério. Morrerei se sair sem fones de ouvido. Muxing sentiu a maior atenção de sua vida. Muxing quer muito escapar, mas não consegue escapar. O braço está firmemente agarrado por Sujingan. Ele tentou puxá-lo para fora. Inesperadamente, ela o abraçou ainda mais forte. Contanto que Muxing se mova levemente, ele pode tocar em algumas partes que não deveriam ser tocadas. O que ele comeu para crescer? Por que ele é tão forte? Aquela área também parece ser muito grande. Muxing está rugindo por dentro. Deus, por favor, venha e leve essa demônio. O silêncio é o rio Kagkiao desta noite. Muxing está olhando para baixo. Este é o epílogo da despedida da Terra. Como uma marionete, Sujinga o puxa. Ele precisa urgentemente de um kit básico para sair. Ele precisa dos fones de ouvido que salvam sua vida. Muxing respondeu displicentemente, já pensando em como escapar. Ele é uma pessoa de poucas palavras. Mas não é tolo. Talvez porque sempre goste de ficar de fora, ele é muito bom em julgar as pessoas. Só pelas ações de Sujingan, ela não é uma simples herdeira rica. Talvez a mesada dela em um mês seja toda a economia dele nesta vida. Sujingan realmente não é uma herdeira rica comum. Ele não tem nenhuma intenção de ostentar riqueza. A vida cotidiana é assim. Ele só quer comer a comida feita por Muxing. Muxing olhou para os 6 pratos já no carrinho. Irmã, realmente não precisa comprar tanto. Amanhã não é feriado. 6 pratos. Já vai ser difícil comer tudo hoje. Amanhã começam as aulas. Se não houver imprevistos, o almoço será no refeitório. O jantar será resolvido no caminho de volta. Até segunda-feira, esses vegetais já estarão murchos. Muxing prefere comer vegetais frescos. Tantos assim. Sujinga olhou para o carrinho de compras. Parece que realmente tem um pouco. Você está ouvindo isso? Isso é coisa de gente? Mesmo que Muxing se torne um milionário, ele compra só 2 pratos por refeição. Então vamos embora. Sujingan puxou Muxing para fora do supermercado. Finalmente acabou. Muxing queria gritar para o céu neste momento. Finalmente pode voltar para aquele pequeno quarto de 10 metros quadrados que o faz se sentir confortável. Seu mestre Ma voltou. Quem diria? Sujingan disse de repente. Amanhã voltamos. Você ainda quer ter um amanhã? Será que ela está se apegando a mim? Pastor Shen, adeus meu pequeno ninho de 10 metros quadrados onde morei por 1 ano e meio. Amanhã vou partir para longe. Sujingan deve a ele de vidas passadas. Muxing não o impediu. A vida frugal do passado tornou um pouco mesquinho e ganancioso por pequenas vantagens. Eu cozinho para ele. Não é demais que ele pague para comprar os vegetais de um dia, certo?
À tarde, Mushig se escondeu em seu pequeno quarto. Não posso ficar acordado até tarde hoje. Não sei quando poderei voltar amanhã. Preciso deixar alguns rascunhos prontos. Sentado à mesa do computador, digitando rapidamente. Justamente quando Shen Jing estava concentrado, a campainha tocou inoportunamente. Gente, eu realmente vou agradecer. Por que veio tão na hora errada? Depois que essa sensação se interrompe. É provável que eu não consiga mais me lembrar hoje. Você sabe que eu só tenho esse tempo para escrever todos os dias. Não só a eficiência é alta, mas a qualidade dos capítulos escritos também é boa. Ele se levantou para abrir a porta. Se Sujinga não soubesse que ele estava em casa, ele deixaria tudo de lado e fingiria que não havia ninguém em casa para afastar o estranho. Infelizmente, esse truque não funciona agora. Sujingan viu você entrar no quarto. O que foi? A porta se abre um pouco. Mushig bloqueia o corpo precisamente, não deixando Sujingan ver o interior. A aparência sorrateira inevitavelmente faz Sujingan pensar mal. Você está fazendo coisas ruins? Os meninos dessa idade não gostam de assistir coisas vergonhosas na frente do computador? Ele não pode fazer essas coisas a menos que eu esteja aqui para ajudá-lo. Mushig arregala os olhos. Eu não fiz isso. Você está me caluniando. Um homem só pensa em filmes pornográficos quando está pobre. Naquela época, Mushig era extremamente pobre. Não tenho tempo para assistir filmes pornográficos. Os antigos diziam, riqueza não pensa em luxúria. Mushig nunca pensou nessas coisas. Ele até sabe o quão importante uma pessoa é para quem está progredindo. Você quer que eu entre para verificar? Sujingan coloca a palma da mão no peito de Mushig e o empurra para dentro. Irmã mais velha, preste atenção na sua identidade. Mushig já foi derrubado na cama por ela. O que você quer fazer? Não pode. Mesmo assim, não seremos felizes. Sujingan disse, frutas forçadas não são doces. Mas então, ele se virou para o computador com a tela acesa, caminhou até lá e sentou-se acima do computador, estendendo a mão para o mouse. Não pode. Mushig saltou da cama. Nada mais importa agora. Embora não haja filmes pornográficos no computador, a página atual é a página de digitação do romance. Usando sua velocidade de corrida de 100 metros, ele segurou a mão de Sujingan. Que diferença de gênero! Dane-se! Mal consigo sobreviver na Terra. Mushig inclinou-se, segurando a mão de Sujingan. O rosto bonito estava a 3 centímetros de distância. Ele poderia tocar o rosto de Sujingan de perto. Essa postura é inexplicavelmente ambígua. A outra mão de Sujingan desliza em seu queixo. Ele se aproximou de mim ativamente pela primeira vez. Como posso deixar passar? Não está realmente fazendo coisas ruins, está? Tudo bem, eu entendo. Mude isso no futuro. Ele não podia aceitar que Mushig fizesse coisas vergonhosas com pessoas desconhecidas na tela. De agora em diante, só pode fazer comigo. Seja obediente. Deixe-me ver. Essa mulher é uma fada. Com persuasão e coerção, o corpo de Mushig amoleceu instantaneamente. Por alguma razão, ele realmente levantou aquela. Segure a mão de Sujingan. Ótimo, não há nada estranho. O computador de Mushig é muito limpo, além do software do sistema, há apenas um software de jogo na área de trabalho. E um software de música, é como um computador novo. Provavelmente a página minimizada agora há pouco. Você está escrevendo um romance? Sujingan já sabia, mas não conseguiu evitar abrir. Página principal da bancada do autor, o submundo lascivo da irmã dominadora. Sujingan leu suavemente. Isso está escrevendo sobre nós dois? Não, não está. A velocidade com que Mushig move a mão. Até mesmo as pessoas que fazem malabarismos com flores no bar não se comparam. Recentemente, esse tipo de texto está em alta na plataforma. Eu escrevo rastreando. Por que o nome tem que ser lido em voz alta e na frente da própria pessoa? Execução pública. Queridinho da família Mu. Mushig realmente ficou irritado. Não leia este apelido de merda em voz alta. Rápido! Alguém encontrou algum planeta além da Terra que seja adequado para a sobrevivência humana. A Terra já não me pertence. Adeus, leitores. Esta noite, o exército de autores vai zarpar. Não sintam minha falta. Nesta noite, Mushig teve um sonho. Ele realmente sonhou que Sujingan o chamava de queridinho. E ainda por cima em público. Naquele instante, todos os olhares se voltaram para ele. Como uma luz quente e avermelhada, estava prestes a derretê-lo inteiro. Acordou assustado na cama, suando profusamente. Abriu o celular e viu que eram apenas 6 horas.
O registro de início do novo semestre é o mais cedo às 9 horas e o mais tardar às 5 da tarde. Na verdade, é apenas um carimbo normal dos alunos, indicando que eles vieram neste semestre. Então eles voltam para seus respectivos trabalhos. Acalmou-se e se tranquilizou. Mushig sentiu que, de acordo com a personalidade de Sujindan, as coisas no sonho aconteceriam mais cedo ou mais tarde, e não se importou com a hora. Ele correu apressadamente para a escola, sem sequer tomar o café da manhã. Sujindan provavelmente acordou por volta das 8 da manhã. Ela não dormiu bem ontem. O cheiro residual no travesseiro está ficando cada vez mais fraco. Ela precisa enterrar o rosto no travesseiro para sentir o cheiro. As emoções causaram insônia novamente. Levantou-se. Cadê o irmão? Não tem ninguém na sala de estar. O quarto de Mushing está bem fechado. Sujinda baixou os olhos. Não foi ontem que ela disse para ele dormir e acordar cedo? Hoje ele está dormindo até tarde de novo. Ela bateu na porta do quarto de Mushing, mas ninguém respondeu. Dormindo tão profundamente. Comprou alguns pães e agora já foi para o dormitório. Aquele dormitório em que ele não fica há 1 ano e meio. Para liberar o tempo livre do quarto ano, o tempo do segundo e terceiro ano foi preenchido ao máximo. Quase todos os dias voltava para o dormitório às 6 da tarde, sobrando para Mushing apenas à noite. Como todos sabem, Mushing, que tem fobia social, teme expor-se. Então, depois que seus romances começaram a ter algum sucesso, ele decidiu sair do dormitório e alugar um lugar para si. Assim, ninguém descobriria seu pseudônimo fraco. Quem diria que uma colega de quarto, Sujindan, viria? Depois de alguns dias, Mushing tinha uma certa ideia sobre a identidade de Sujindan. Ele provavelmente era um herdeiro rico que estava cansado de ter tudo à mão. Ele fugiu de casa para experimentar a vida. Quanto à atitude dela em relação a ele, ela provavelmente gostava dele. Mushing não achava que fosse amor. A validade do amor é de 4 meses. Se depois de 4 meses ela ainda estiver interessada em você, isso é o verdadeiro amor. Nesse momento, Sujinda estava apenas apaixonada pela aparência dele. Quando a novidade começasse a desaparecer, o amor por Mushing se dissiparia. Embora Sujinda fosse realmente muito bonita, Mushing continuava dizendo a si mesmo que não podia se apaixonar. A diferença entre os dois era muito grande. A família de Sujinda nunca concordaria com esse casamento. No final, seria ele quem perderia a face. E se, no final, Sujinda realmente se apaixonasse por ele e lutasse contra sua família por ele? Mushing não gostaria de causar problemas aos outros. Deixe o amor seguir o vento e deixe o cenário parar rapidamente. Mushing já estava parado na porta do dormitório. Ele pegou a chave para abrir a porta. Os outros 3 colegas de quarto no dormitório de 4 pessoas viram Mushing. Naquele momento, eles ficaram surpresos. A pessoa que raramente aparecia em casa estava voltando para casa. O mais velho, Zanlei, se levantou e deu um soco no ombro dele. Você ainda sabe voltar, garoto? Eu pensei que você tinha esquecido seus irmãos. Os outros 2 também se levantaram para dar um abraço nele. Desde o terceiro ano. Além das aulas, eles não viam mais esse colega de quarto. Os 4 se conheciam há 2 anos. Eles também estavam familiarizados. Que tipo de conflitos poderiam existir em um dormitório masculino na faculdade? Não passava de um pai adotivo e 3 filhos rebeldes. Não havia nada que uma refeição, um maço de cigarros e uma partida de jogo não pudessem resolver. Como poderia ser? Eu não voltei? Para pessoas familiares, Mushing mantinha a distância mais básica. Mas não tinham medo de se comunicar com estranhos. A cama de Mushing não tinha roupa de cama, então ele só podia se sentar no banco. Nós, os homens do dormitório 501, estamos todos juntos. Por que não tomamos um banho primeiro e encontramos um lugar para nos reunirmos ao meio-dia? Eu pago. Zhao Feng, o segundo mais velho, é o único pequeno rico do dormitório. Ele é do tipo que está quase na hora de voltar para herdar os negócios da família. Ele costuma gastar generosamente. Esta provavelmente será a última refeição. Deixa comigo. Mushing também tem dinheiro agora. Esteve ocupado escrevendo ultimamente. Ele é o único que não convidou os colegas de quarto para comer. Alguns colegas de quarto também sabem sobre a situação de Mushing, mas não dizem nada. Mas Mushing se sente mal por dentro. Sério? Então vou te explorar bem. O terceiro mais velho, o Giao, se levantou. Mushing sabe que ninguém leva as palavras de Wang Yao a sério. Ele é o mais duro por fora, mas tem um coração mole por dentro. Na hora, ele com certeza vai indicar os pratos mais baratos. Hoje ele vai bancar o ricaço uma vez.
Peçam a comida vocês mesmos. Eles ficaram em uma fila longa. Demorou 1h30 para chegar no dormitório 501. Zhao Feng reclamou. Se soubesse, teria pedido para alguém assinar por mim. Não há nada que não possa ser resolvido antecipadamente. De qualquer forma, eles têm que ficar na fila. O que custa cobrar 1 centavo a mais para carimbar mais alguns? Na maioria dos semestres anteriores, ele fazia assim. Coincidiu de sair na hora do jantar. Que bom que vamos comer. Se você realmente ganhar muito dinheiro, olhe para esta mesa de pratos fartos. Zanlei mostrou uma expressão exagerada. Antes era difícil? Somos todos da mesma casa, não precisa se importar com essas coisas. Pode ter certeza e ganhar dinheiro. Muxing deu um tapinha no peito. Os 3 colegas de quarto sabiam que Muxing não era do tipo que se exibia. Se ele diz que tem, é porque tem. Não precisa ser educado. Por causa do almoço. Os 4 não beberam álcool, apenas comeram e conversaram. A vida no último semestre do 4º ano no dormitório 501 é muito tranquila. O mais velhos, Zanlei, reclamou. O segundo mais velhos, Ao Feng, voltou para a empresa familiar. O terceiro mais velho, Wang Yao, passou no concurso público. Voltou para sua cidade natal para ser um pequeno oficial. Então, provavelmente depois de hoje, ele e seus 3 colegas de quarto nunca mais entrarão em contato. Parece que ele está prestes a perder seus poucos amigos. Voltando para aquele quartinho escuro, desaparecendo neste mundo, de repente ele se sente um pouco assustado. Um raio de luz brilhando na escuridão também é um pecado, mas a luz em si tem alguma culpa? O mundo dos adultos é um mundo real. O mundo é solitário. Muxing já experimentou isso. Ele já está preparado. A refeição foi muito agradável. Muxing caminhou sozinho pelo campus. A Universidade Hongjin é muito grande. Em 4 anos, ele nunca tinha olhado direito. No final, ele está prestes a partir para sempre em um piscar de olhos. Para o nerd, este não é mais um lugar que ele visitará. Ele recusou educadamente todas as pessoas que pediram seu WeChat. Pela última vez, ele caminha pelo campus. Ele aproveita o tempo sozinho ao sol. Ele não se atreve a voltar para o apartamento alugado. Hoje é domingo. Sujindan também não trabalha e não fez café da manhã nem almoço para ele. Não sei se, quando ele me vir, vai arrancar o couro cabeludo. Um alvoroço soa atrás dele. Ele vira a cabeça e vê um carro luxuoso se aproximando. Provavelmente é outro playboy saindo para paquerar. Balança a cabeça e não se importa. Essa não é a vida dele. Ele não consegue fazer esse tipo de coisa. Mas o carro de luxo para ao lado dele. A janela do carro abaixa e ele vê uma pessoa que não queria ver nesta vida. Ele o perseguiu. Porque ela não fez café da manhã nem almoço para ele, ele a perseguiu. Ainda dá tempo de fugir agora? Ele provavelmente vai dirigir o carro e se matar diretamente. Sentada no sofá, Sujindan fica cada vez mais desconfiada. Já está quase na hora do almoço. Por que não há nenhum movimento? Ele se lembra que hoje Muxing vai para a escola para se registrar. Não deve esquecer o ensaio. Ela se levanta e bate na porta novamente. Finalmente percebe o problema. Será que Muxing já foi embora? Foi embora sem avisar. Sujindan está um pouco irritada. É como se Muxing fosse embora e não voltasse mais. Ela troca de roupa, entra no carro e corre apressada para a Universidade Hongjin, sem nem mesmo tomar café da manhã. Não pense que ela não sabe. O processo de inscrição na Universidade Hongjin pode ser resolvido em 3 a 5 minutos. Ele ainda não voltou, então ela sabe que está aprontando por aí. Precisa pegá-lo de volta. Então, ela dirige o carro em alta velocidade até a Universidade Hongjin. A área da universidade é enorme. Sujindan deu várias voltas até encontrar Muxing caminhando pelo campus. Aconteceu de ver uma colega de classe parada ao lado dele. Mal conseguindo conter o impulso de atropelá-lo com o carro, ela para ao lado de Muxing. No momento em que o carro para, uma multidão se reúne ao redor. Muxing consegue ouvir vagamente algumas vozes discutindo a extraordinariedade deste carro de luxo. Não dá para comprar com menos de 10 ou 20 milhões. Todos querem ver como é a aparência de alguém com esse poder financeiro. A porta do carro se abre e Sujindan, envolta em longas pernas pretas, sai no instante seguinte. Muxing ouve o som de pessoas ao redor puxando o ar. As pernas da irmã são mais longas que minha vida. O corpo de Sujindan é ainda mais perfeito que o de Muxing. Com 1,80 metros de altura, a cintura apertada chega à altura do peito dele. Hoje ela está vestindo um vestido vermelho. Por cima, um casaco bege e nos pés um par de botinhas brancas de salto alto. Sujindan usou o salto alto de propósito.
Parada na frente de Muxing, ela é meia cabeça mais alta que ele, cheia de pressão. Muxing abaixa a cabeça. Ele tem que admitir que Sujinga é realmente deslumbrante demais. Alguém sabe quem ela é? Ah, então é por isso que ele não namorou nos 4 anos da faculdade. Já tinha a dona. Muxing consegue ouvir as pessoas falando sobre ele. Que imagem eles têm dele agora? Vivendo às custas da aparência. Aconselho vocês a não terem tanta imaginação. Se são capazes, façam o mesmo. Muxing abaixa a cabeça e fica em silêncio. Ele não refuta os comentários ao redor. Ele já se acostumou a ignorar os boatos. Discutir não resolve o problema. É provável que no final ele tenha que pedir desculpas e pagar. Porque ele é apenas uma criança indesejada. Se não tem apoio, aguente firme. Por que não sou o pequeno tesouro da família Mu? Sujingan olha para Muxing em silêncio, estende a mão e abraça sua cabeça. Uma verdadeira lavagem facial. Em um instante, os gritos de surpresa ao redor são ensurdecedores. Quantas pessoas querem correr para matar Muxing e tomar seu lugar nos braços dela? Muxing congela. Encostado nos braços de Sujingan, sem se mover. O que essa irmã está querendo dizer? Ontem estávamos na fase de dar as mãos? Está indo rápido demais. Irmã, a voz de Muxing está tremendo. Seu coração está na garganta. Se Sujingan não o estivesse abraçando, ele já teria desmaiado. Em 22 anos, quando ele passou por algo assim. Uma criança que cora ao dar as mãos, onde já viu tal benefício? O que as pessoas ao redor devem pensar dele? O ar quente que sai de sua boca. O tom de Sujingan é de mágoa. Muxing já não ouve o que Sujingan está dizendo. Assim que ela o chama de pequeno tesouro, ele entra em pânico. O pesadelo da noite passada se tornou realidade. Como ele vai encarar a escola no futuro? Imagine alguém passando e o chamando de pequeno tesouro com um tom de zombaria. Rápido, está ficando tarde. Reserve o voo mais próximo para mim. Eu quero ir embora agora. Pequeno tesouro, prometo que não vou mais fazer birra com você. Irmã só te ama muito. Com medo de te perder. Irmã não comeu café da manhã nem almoço hoje pensando em você. Céus, essa voz é de partir o coração. Sujingan sabe de tudo. Ele realmente acreditou. Boca de mulher, mentira certa. Não está errado. Que sacanagem. Muxing já sente o calor nas costas. A raiva dos espectadores chegou ao extremo. Que desperdício. Irmã, olhe para mim. Eu sou muito obediente. Isso não pode continuar. Muxing segura os ombros de Sujingan. Levanta a cabeça e olha para o volume que estava grudado nele. Pelo menos que tivesse um buraco no chão. Irmã, vamos conversar em casa, ok? Muxing está realmente assustado. Se não sair agora, vai apanhar de verdade. Sujingan olha para Muxing com mágoa. Então você tem que prometer que vai fazer algo gostoso para mim quando chegarmos em casa. Muxing se perde no olhar de Sujingan. Por um momento, sentiu pena, mas ele nunca tinha feito isso antes. Tudo eram mentiras inventadas por ele. Ok, não importa mais. Ninguém acreditaria em mim nessa situação. Ele consegue imaginar que em breve será famoso no fórum da escola? Não importa, se ele não olhar o fórum, significa que nada disso aconteceu. Sujingan sorri docemente, um sorriso que encanta. Segurando a mão de Muxing, ela abre a porta do carro para ele. Muxing, inexplicavelmente, puxa-a e a envolve com o casaco bege que ela está usando, cobrindo o branco que aparece no peito. Que idiota desenhou essa roupa? É ótima demais, mas também ruim demais. Enquanto engole a saliva, ele fecha o casaco com mais força, claramente relutante, mas tendo que renunciar dolorosamente. O rosto vermelho, tão adorável. Sujingan percebe que Muxing realmente cora facilmente, mais facilmente do que ela, uma mulher. Sentado no banco do passageiro, Muxing se sente um caipira. Ele nem sabe como colocar o cinto de segurança em um carro de luxo multimilionário. Normalmente é só puxar, mas hoje, ele não comeu? Por que não consigo puxar? Sujingan senta-se no banco do motorista, inclina-se e se aproxima lentamente dele para apertar o cinto de segurança. Embora ele não saiba por que Sujingan consegue puxar. Mas ela não está se aproveitando? O rosto dela está quase embaixo do pescoço de Muxing. É realmente necessário estar tão perto? Muxing até sente uma perda auditiva momentânea. Sujingan está radiante e sai da escola com o pé no acelerador, deixando para trás apenas a multidão que está comendo melão no mesmo lugar. O melão de hoje é muito grande, o irmão é realmente muito bobo. Não consegue puxar naturalmente porque o cinto de segurança está travado por ele.
Como posso deixar meu irmão colocar o cinto de segurança sozinho? Uma coisa tão perigosa. Claro que a irmã deve ajudar. Mushig diz que é realmente perigoso. Ele está sendo aproveitado. Mushig acha que Sujindan deve estar doente, um mau hábito que todos mimaram. Ela me pegou de tão longe só para cozinhar para ele. Se tem essa energia, por que não pede comida? Ou come direto lá fora? Sentado no sofá, sentado ao lado de Sujindan, Mushig sente que este é o seu castigo. Castigo por vê-la comer. Não se pode dizer isso, ele me convidou para comer junto. Mas ele acabou de voltar de um jantar com alguns amigos do dormitório. Ele gastou dinheiro, então com certeza está cheio. Finalmente, Mushig consegue voltar para seu pequeno quarto. Deitado na cama, a energia social de hoje deve ter excedido o limite. Não posso sair nos próximos dias. Ele se levanta imediatamente da cama. O exército motorizado de Xingyi está online. Segunda-feira, tenho algo para liderar. Sujindan, que está dormindo abraçada com um cobertor na manhã de segunda-feira, ouve uma batida na porta. Ele se surpreende que Mushing realmente voltou para chamá-lo para acordar. Há café da manhã já pronto na mesa. Dá-lhe um grande abraço. Querido, você é tão bom. Sentindo a maciez no peito, Mushing tosse levemente. Você pode não adicionar as palavras pequeno? A maldita vaidade de um homem. Ele não pode suportar ouvir a palavra pequeno. Você é grande? Deixe-me ver. Sujindan diz isso e está prestes a colocar as mãos diretamente nele. O canto da boca de Mushing se contrai. Essa selvagem, vá se lavar, senão vai esfriar. Só ouço o que o bebê diz, sem as duas palavrinhas. Mushing olha para as costas de Sujindan. Um sorriso impotente aparece no canto da boca. Então, como se tivesse tomado uma decisão, ele retira o olhar. Sem escapar, ele se senta ao lado de Sujindan, como se já estivesse acostumado. Mas claramente é o terceiro dia. Depois de comer, deveria ir trabalhar, certo? Os descendentes de grandes famílias não são pessoas que não aprendem nada. Pelo contrário, desde cedo eles são cultivados para serem os herdeiros da família. Seu conhecimento e fala são extremamente elevados. Mushing presumiu que Sujindan era alguém que, se não, como poderia estar tão ociosa? Portanto, é ainda mais importante ir trabalhar. Com a maneira como ele gasta dinheiro sem pensar, sem apoio financeiro suficiente. Temo que ele se desvie. Sujindan realmente tem que ir trabalhar, embora todos os departamentos da empresa tenham seus confidentes cuidando, podendo operar de forma independente, mas como o primeiro dia da semana. O CEO também tem que dar uma olhada, senão os funcionários pensarão que o chefe da empresa fugiu? Um belo café da manhã. O humor para ir trabalhar é muito bom. Você acha que a CEO está apaixonada? Impossível. Qual foi o destino daquelas pessoas que perseguiram a CEO antes? Você não viu? Mais baixo. Sujinda é rica e bonita. Os jovens ricos que a perseguem vêm em um fluxo interminável. Um vai e outro vem. O fato de ela ainda estar solteira não é sem motivo. Muito violenta. Todos no grupo Jinshin viram o destino daqueles que assediaram Sujinda. O que levou ao fato de que agora ninguém se atreve a perseguir Sujinda. Sobre o poder de luta de Sujinda, Mushing tem uma compreensão profunda. Uma força pode superar 10 habilidades. Sua força deveria ser capaz de vencer 10 Mushings. Sujindan ouviu tudo. Ela não quer prestar atenção nessas pessoas. Ela realmente não sente nada por aqueles que lhe pedem em casamento. Até ela mesma pensava que morreria sozinha. No final, Mushing apareceu. O trabalho de hoje é muito tranquilo. O viciado em trabalho, incrivelmente, não fez hora extra e até saiu mais cedo. Antes das 5 horas, já estava dirigindo seu carro de luxo para casa. Meu pequeno marido ainda está em casa esperando por mim. Ele só queria pisar no acelerador até o fim, mas infelizmente, seu pequeno marido não está em casa. Sujindan abre a porta, a casa está escura. Quieto, meu bem, pequeno Mumu. Pequena estrela, pequeno tesouro, ninguém responde. Não está em casa? Só agora percebi que nem adicionamos o WeChat um do outro. E nem temos informações de contato. Eu deveria ter adicionado tudo ontem, quando não consegui encontrar Mushing. A culpa é de ontem. O bombardeio de gentilezas de Mushing foi tão intenso que ele se esqueceu. A espera durou 1 ou 2 horas, até às 7 da noite, sem sinal dele. Sujindan cerrou os punhos. Será que ele saiu para encontrar outras garotas? Lembrava-se de ontem na escola. Quando outras garotas se aproximavam de Mushing, ela ficava irritada e arrombou a porta do quarto dele com um chute. Estava vazio,
Ele já tinha ido embora. Su Jingdan ficou paralisada por um momento. Como se não soubesse que Mu Xing tinha fugido. Ela mal havia encontrado alguém por quem se apaixonou. Como deixá-lo escapar? Punhos cerrados, raiva inexplicável no coração. Faz uma ligação para descobrir onde Mu Xing foi e sai porta fora. Hoje de manhã, Mu Xing estava debruçado na janela, observando o carro de Su Jingdan se afastar. Depois de esperar por cerca de meia hora, ele ligou para o proprietário que tinha visto ontem. Ele tinha que se apressar. Ele não sabia se Su Jingdan voltaria para almoçar. Se fosse pego em flagrante, poderia comprometer sua reputação. Então, ele arrumou suas coisas às pressas. Foi embora. Para manter a confidencialidade, ele abriu mão dos últimos meses de aluguel. Não podia deixar a irmã ao saber que ele estava mudando de lugar. Ela acabaria revelando. Depois da última lição de casa para alugar, Mu Xing escolheu um apartamento de 1 quarto e uma sala. O aluguel inteiro era mais barato que um de 2 quartos e uma sala, e não precisava se preocupar com colegas de quarto. A nova casa fica a 2 quilômetros do lugar original. Para Mu Xing, que não sai de casa, seria difícil alguém encontrá-lo. Depois de arrumar suas coisas, ele ligou o computador e digitou 6.000 palavras alegremente em apenas uma hora. De fato, um ambiente tranquilo é o mais adequado para o trabalho. Quando essa sensação aparece, a velocidade de digitação é incrivelmente rápida. À noite, Mu Xing abre uma fresta da porta. Levantando a cabeça sorrateiramente, já é hora de sair do trabalho. Su Jingdan deve ter percebido que ele saiu. Ninguém bloqueando a porta, comeu um jantar rápido e comprou alguns ingredientes no supermercado. Afinal, fazer você mesmo é mais do seu agrado e economiza muito dinheiro. Carregando as compras e cantarolando para casa, Mu Xing viu uma pessoa inacreditável na porta de casa. De pé na escuridão, como uma alma fantasmagórica, parado na porta. Quem mais seria senão Su Jingdan? Foi descoberto tão rápido? Impossível. Mu Xing de repente sentiu que tinha falhado um pouco, claramente tinha verificado repetidamente. Sem deixar nenhuma pista, como ela ainda conseguiu me encontrar? Será que foi durante a ação? Fui visto? Mu Xing não sabia. Mu Xing achava que essa mulher tem o pré-requisito para ser paparazzi. O futuro é brilhante. Abaixando a aba do boné. Fingindo indiferença. O traje de batalha que ela está usando hoje é um moletom preto com capuz. Máscara preta, usando fones de ouvido Bluetooth. O objetivo principal é andar na rua, sem ouvir ninguém chamando seu nome. Assim, ela não deveria me reconhecer, certo? A bateria dos fones de ouvido Bluetooth está cheia, o suficiente para ficar um tempo lá fora. Mu Xing se virou e foi embora. Já que essa mulher conseguiu encontrar este lugar, ela deve saber o número da casa dele. É melhor sair para evitar problemas. Espere. Mu Xing tremeu um pouco. Mesmo assim fui reconhecido? Su Jingdan não o reconheceu na primeira vez. Essa aparência sorrateira e como um ladrão, quando um leve aroma flutuou em seu nariz. O cheiro único era tão familiar que ela percebeu. A aparência atual de Mu Xing é semelhante ao que ela viu anteontem. Mu Xing parou ligeiramente e fugiu. Não sei por que sempre sinto que serei pego por Su Jingdan e espancado até a morte. Sua pele é tão delicada. Como ela pode suportar isso? Apertou o botão do elevador 2 vezes. O elevador já subiu. Ah, vamos pelas escadas. Assim que se virou, foi bloqueado por Su Jingdan. A vantagem da altura foi totalmente demonstrada neste momento. Su Jingdan apoiou uma das mãos na parede, forçando Mu Xing entre os 2 elevadores. O rosto se aproximando cada vez mais. Mu Xing, objetivamente, não pode. Você está se aproximando. Tem que pagar mais. O corpo dela estava tenso, colado na parede, como se fosse derrubar a parede atrás dela. Olhando para a ponta dos pés, o rosto ficou vermelho instantaneamente. Essa distância é muito curta. Ela podia sentir o calor da respiração de Su Jingdan. Seu rosto ficou ainda mais vermelho. Su Jingdan achou que havia descoberto algo divertido sem querer. Mu Xing fica tímido muito facilmente. Como uma garotinha, claramente com um rosto que encanta milhares de garotas. Mas ainda é um palhaço apaixonado. Isso não é adorável? A raiva de quando ela veio desapareceu. Mas ainda tenho que fingir, caso contrário ela não aprende. Da próxima vez ela ainda se atreve a fugir. Estendeu a mão para tirar o fone de ouvido Bluetooth pendurado na orelha dela e tirou suavemente a máscara dela. Todo o processo foi extremamente gentil, mas Mu Xing sentiu uma tortura extrema em seu coração. Irmã mais velha, não faça isso. Você pode me bater ou me xingar, tudo bem.
A aparência agora, a aparência agora. Me deixa muito mal. Su Jingdan queria gentilmente beliscar o queixo de Mu Xing. Mu Xing não pôde deixar de engolir em seco. As posições de nós dois estão invertidas? Seria mais razoável se Su Jingdan me encostasse na parede, mas também não parece haver problema. Não sei porquê, quando penso nessa pessoa, fica muito razoável ser Su Jingdan. Bip, o elevador chegou ao andar. A porta do elevador se abriu. Um homem de meia-idade careca e barrigudo inacreditavelmente. Olhando para tudo, meu Deus, que filme de ficção científica é esse? Ele só consegue ver o perfil de Mu Xing. Deu um passo para fora, querendo ver o homem encostado na parede por uma beleza tão deslumbrante. Quão deslumbrante ele é! Su Jingdan olhou friamente para ele. O momento foi frio como gelo. Havia intenção de matar. O homem estremeceu em pânico. Apertou o botão de fechar a porta e foi embora. Irmão, que Deus te ajude. Esse tipo de tigresa eu não aguento. Ele pode correr. Mu Xing não pode. Naquele instante, o coração de Mu Xing perdeu o ritmo. Ele tremia e não conseguia dizer uma palavra. Suas pernas também tremiam. Essa mulher é realmente uma sorridente hipócrita. Tudo agora foi fingido. Cuidado, eu quase caí na dela. Agora que sua verdadeira face foi exposta, ela realmente mora comigo. Pensando na força dela, a voz de Mu Xing está tremendo. Irmã, não bata no rosto, ok? Ninguém não se importa com o próprio rosto, especialmente pessoas bonitas, que cuidam com atenção. Mu Xing pensa que amanhã, ao sair, terá um machucado no rosto, fazendo com que os transeuntes olhem para trás repetidamente. Pensando em tudo o que aconteceu, ela não consegue imaginar. Se for assim, não será possível sair de casa nesta vida. Na verdade, ela ainda queria dizer, se puder, não bata 2 vezes. Agora Mu Xing tem dinheiro, ela ainda quer ter um romance comum. Encontrar alguém que a ame, que a acompanhe. Su Jingdan virou a cabeça. Um sorriso se abre. Meu Deus, a mudança de rosto de uma mulher é tão rápida. No entanto, já está profundamente gravado no coração de Mu Xing. Apenas sinto o sorriso agora. Ainda mais profundamente gravado. A mão de Su Jingdan no queixo de Mu Xing se levanta lentamente. Lá vem, lá vem. Ela vai me bater. Mu Xing está rugindo silenciosamente. O coração está agitado como um mar? Devo resistir? Será que não vou conseguir vencê-la? Não, eu sou o homem. Se realmente lutarmos, não vou necessariamente perder. Mas ela é uma herdeira rica. Se machucá-la, a família por trás dela causará problemas? Definitivamente sim, né? Filho ilegítimo também não é um estranho que pode ser humilhado. Esquece, aguenta. Mu Xing cedeu, fechando os olhos com força, a ponta dos dedos passando pelo rosto. O corpo de Mu Xing tremeu como se tivesse levado um choque, os cílios fechados também tremiam levemente. Dá para ver que ela está extremamente assustada. Su Jingdan de repente sente um pouco de pena. Será que ela exagerou? O irmãozinho está quase chorando de medo. Mu Xing espera a morte chegar, sentindo os dedos passando pelo rosto e envolvendo a nuca. Acabou. Ela vai torcer meu pescoço. Ela realmente vai torcer meu pescoço. Resistir, devo resistir. Então Mu Xing sentiu uma força enorme puxando-a para cima. Ao abrir os olhos, viu lábios finos e brancos. Atrás dela, uma mão de Jade dando tapinhas suaves nela. Su Jingdan abraça como se estivesse acalmando um rabo de gato. Isso parece um pouco diferente do roteiro do câmera. A voz de Mu Xing é fraca, tremendo. Por que está me abraçando de novo? Nossa relação ainda não chegou a esse ponto, né? Mu Xing é uma pessoa um pouco antiquada. Na opinião dela, algumas coisas só podem ser feitas com alguém com quem você pretende passar a vida. Todos os outros são um comportamento excessivo. Existem 2 tipos de medo de câmeras. Uma é o medo no coração, a outra é o alto padrão sem confiança. A primeira recua antes de enfrentar. A segunda fica tensa ao enfrentar a situação. Por coincidência, Mu Xing tem ambas. Su Jingdan pegou na mão de Mu Xing e caminhou até a porta do apartamento recém-alugado. O elevador chegou. O interesse amoroso de Su Jingdan, que mora neste andar, viu Mu Xing também. Ela não consegue imaginar o que acontecerá quando a porta do elevador se abrir e alguém vir Mu Xing novamente. A única certeza é que ele definitivamente estará mais perto dela. Ela pode tentar, mas também tem medo de não resistir a bater na pessoa. Não importa se ela se machuca ou não. Ela só não quer parecer muito violenta na frente de Mu Xing. Isso o assustaria. Mu Xing deixou Su Jingdan segurá-lo, sentindo a mão macia dela. Ela beliscou a mão dele impulsivamente. Foi tão confortável.
Ela se arrependeu logo depois de beliscar. Abaixou a cabeça até que Sujinga olhou para ele. Fingir ignorância é a melhor opção nessas horas. Talvez surpresa com quando Mushing se tornou tão ousado, Sujingan tinha um leve sorriso no rosto. É bom ter ideias, senão qual seria o sentido de ela ser proativa? Mushing também está surpreso. Quando ele se tornou tão ousado? Este ainda é aquele que ainda não está totalmente desenvolvido e coraria ao fazer contato visual? Abrindo a porta, Mushing, atordoado, é despertado. Acontece que eles já chegaram à porta. Ele vai abrir a porta? Entrar pode mudar tudo. O que mais ele pode fazer agora? Abra. Ela ainda dá um passo para bloquear Sujingan. Este é o hábito dela. Uma garantia de sua segurança. No entanto, Sujingan não vai deixar barato. Nós dois já moramos sob o mesmo teto. E já nos abraçamos. Por que você ainda está se protegendo como se eu fosse um ladrão? Ela estendeu a mão para abraçar a cintura de Mushing, encostando-se fortemente nele por trás, com a cabeça apoiada em seu ombro. Os dedos de Mushing congelaram no ar. Jingan, isso não é muito bom. E se alguém nos pegar? Minha reputação estará arruinada para sempre. O que foi? Sujin ergueu ligeiramente a cabeça. Sussurrou em seu ouvido, abra a porta. O ar quente soprando em seu ouvido foi como um raio. Mushing estava dormente fraco por todo o corpo, seu rosto estava vermelho até a raiz das orelhas. Ele não tinha forças nem para levantar a mão neste momento. Ele estava completamente apoiado em Sujingan. Jingan, você está muito perto. Uma frase pareceu drenar todas as suas forças. Sujingan sorriu. Parecia ter descoberto um interruptor estranho no corpo de seu irmão mais novo. Ela não continuou a provocá-lo. Haverá tempo para isso depois. Ele se levantou de Mushing e pegou as coisas. Suas mãos ainda apertavam o abdômen dele, como se houvesse músculos abdominais. Aperte um pouco, realmente tem. Apenas considere isso como uma compensação por sua irmã apertando a própria mão. Pequeno tesouro, abra a porta rápido. Irmã está com fome. Ele veio sem comer. Mushing suspirou com um sorriso amargo. Ele sentiu que realmente estava sendo controlado por ela. Digitou a senha para abrir a porta. Sujingan viu a senha novamente. Esta base secreta não é mais segura. Um quarto e uma sala. Apenas a porta da frente tem senha. Os quartos internos não têm fechadura. Nem mesmo o quarto tem fechadura. Imagine Sujingan correndo sorrateiramente à noite, digitando a senha para abrir a porta, enquanto ele está dormindo profundamente. Chegando silenciosamente à beira da cama, sacando uma adaga cintilante. Assustador. Que terrível. Felizmente, Mushing codifica a noite e dorme durante o dia. Ele não pode deixar ela ouvir essa rotina. Sujingan caminhou com suas longas pernas e sentou-se no sofá. Cruzando as pernas instantaneamente, Mushing sentiu que a tela estava cheia de branco. Usando uma saia tão curta à noite. Não tem medo de encontrar bandidos. Então ele se lembrou da força de Sujingan. Se for usado em um chute de exterminação. Só de pensar nisso, as pernas de Mushing se apertaram. Ele pode praticar a postura de se ajoelhar e admitir seus erros no futuro. Na verdade, este não é o estilo de roupa normal de Sujingan. Hoje é apenas para manipular o irmão mais novo. Fechando a porta, Sujingan de repente mudou de tom, como uma rainha Lili. Mushing fechou a porta inexplicavelmente e sentou-se ao lado dela. Só percebeu depois de se sentar. A voz de Sujingan parece ter uma magia que faz as pessoas fazerem inconscientemente. Mushing já é inseguro. A agressividade de Sujingan o assusta, com medo de resistir e, ao mesmo tempo, quer se aproximar. Para pessoas que carecem de amor desde a infância, é realmente muito seguro. Conte-me. Por que você fugiu? Muito bom. A sensação de segurança desapareceu instantaneamente. Meu aluguel expirou. Mentira. Eu perguntei à irmã Zhao. Seu aluguel expira em 4 meses. Sujingan quer matá-lo agora. Já chegou a este ponto. Você é um irmão mais novo, então esqueça. Pode ser usado depois de algum treinamento. Aquele Mushing não esperava que essa mulher investigasse tão detalhadamente. Será que a irmã Zhao revelou o que eu estava pensando? Não, não pode ser. Eu não contei a ele. Agora não é hora de pensar nisso. Sujingan claramente já está no limite de explodir. Se eu não disser algo, as consequências podem ser graves. Sujingan gosta de mim agora, Mushing tem certeza disso. Não a ponto de me fazer extinguir minha linhagem, mas uma chicotada é possível. 36 estratagemas. Enganar o inimigo. Irmã, você não está com fome? Vou cozinhar para você primeiro. Espere um momento. Dizendo isso,
Ele se levantou e correu para a cozinha. Ao entrar na cozinha, ficou atordoado. Esqueceu que não estava mais no apartamento compartilhado antigo. Aqui não tem utensílio de cozinha nenhum, só uma panela de ferro grande e uma frigideira. Que pecado! O céu vai puni-lo. Não vai escapar da surra de hoje. Não, preciso lutar um pouco. Ele voltou para perto de Sujinda e sentou-se, mostrando um sorriso muito obediente. Irmã, posso te levar para comer fora? O tom é ansioso e humilde, com um olhar de súplica. Como Sujindan concordaria? Vir correndo à noite e esperar tanto tempo na porta dele. Não era para comer a comida feita pelo próprio irmão? Você foi embora sem dizer uma palavra. Sua irmã estava preocupada que algo tivesse acontecido com você. Você não quer mais cozinhar para sua irmã agora? Muxing, eu mereço morrer. Não, essa mulher está me fazendo pua. Olhando para Sujindan, segurando sua mão, até mesmo Muxing, que estava envolvido, quase acreditou nas palavras dela. Este é o poder da terra da gentileza? Ele acenou com as mãos apressadamente. Não, não tem panela aqui. Sujindan piscou os olhos. Que descuido! No apartamento compartilhado, os utensílios de cozinha eram completos. Sujindan, que alugou um apartamento pela primeira vez, pensou que já vinha equipado. Quem diria que tudo foi Muxing? Quem comprou tudo aos poucos? Você deveria ir agora, certo? Muxing e Sujindan estavam embaixo do prédio. Os dois encontraram um lugar qualquer para comer. Depois de comer a comida feita por Muxing, Sujindan sentiu que todos os outros lugares são iguais, não são gostosos. Sujindan entrou no elevador. Comi demais, não consigo voltar andando. Muxing contraiu os lábios. Você quer ouvir o que você está dizendo? Agora mesmo ele viu tudo. Até alimentar um gato seria mais do que ele comeu. Pensando na quantidade de comida dos últimos dias, ele definitivamente não comeu o suficiente. E você veio de carro. Digite a senha. Sujindan passou pela sala de estar. Entrou no quarto. A cama. Muxing já tinha arrumado. Seus movimentos eram tão habilidosos enquanto se deitava ali, sem se sentir nem um pouco estranho. Vou dormir aqui esta noite. Um cobertor já não o deixava dormir em paz. Eu já saí de um apartamento de um quarto e sala. Agora está bom. Será que perdi minha companhia de cama? Acho que me enganei. Parado na porta. Muxing estava pensando se havia alguma maneira de fazê-la ir embora, olhando para Sujindan deitada na cama. Sua figura e beleza são tão perfeitas. É difícil para ele não se sentir atraído. Para ser honesto, em apenas 3 dias. Ela tem chamado Didi e Diduan no meu ouvido. Muxing até teve a ilusão de que ele realmente tinha uma irmã mais velha. É tão caloroso e adorável, mas ele sabe que os sentimentos de Sujindan por ele não são apenas de irmã mais velha e irmão mais novo, mas sim de amor. Sujindan é do tipo, o melhor é se afastar o mais cedo possível. Muxing realmente tem medo de que se envolva profundamente e não consiga se libertar. Balançando a cabeça, sua voz ficou um pouco mais alta. Levante-se. Ele pegou um banquinho e sentou-se na frente de Sujindan, olhando para sua aparência elegante. Muxing de repente hesitou. Que irmã mais velha maravilhosa! Mas quanto melhor ela é. Mas Muxing sente que não é digno dela. Ela é uma filha de milionário. E eu sou apenas uma criança indesejada. Vou deixar tudo claro aqui hoje. Talvez você não tenha percebido seus próprios sentimentos, mas eu preciso te dizer. Você é uma boa pessoa. Nós não combinamos. Bom trabalho. Eu definitivamente ouvirei de outros filhos de milionários. Definitivamente serei ridicularizado pelas costas. Por quê? Sujindan é 3 anos mais velha que Muxing. Como um adulto de 3 anos, ela sabe muito bem o que está sentindo. A atração foi quando viu Muxing pela primeira vez, a curiosidade foi quando aprendeu sobre as experiências de Muxing. Agora se transformou em... Muxing secretamente deu um tapinha na cabeça. Que ingênuo! Nós só nos conhecemos há 3 dias. Como pode haver amor? O que você sente agora é apenas uma paixão adolescente que te faz ficar obcecada por mim. Quando essa onda passar, nós vamos nos separar cedo ou tarde. O amor patológico precisa ser tratado, pode falhar a qualquer momento. Ele ainda está resistindo, ainda não terminou o que tinha a dizer. Veja você agora. Subir direto na minha cama. E se eu realmente fizesse algo ruim com você? Quando você acordar, chorar não vai adiantar. Ele não é uma pessoa que gosta de se intrometer. Viver sozinho neste mundo já é exaustivo. Em relação aos outros, ele tem a ideia de que mesmo que morra. Mas hoje este assunto o envolveu, ele tem que esclarecer.
E se Sujinga mudar de ideia, provavelmente não precisará que sua família o faça. Apenas ele sozinho pode derrubá-lo. Um cavalheiro não se coloca sob uma parede perigosa. Muxing definitivamente não vai se meter nessa confusão. Sujinga nunca namorou desde pequena. Antes, ele estava muito ocupado estudando, ocupado gerenciando a empresa. Não tem tempo para ver o amor dos outros, só sabe que fica feliz quando vê Muxing e quer sorrir inconscientemente. Em 25 anos, nunca apareceu uma pessoa assim. 3 dias são muito curtos. Quando o primeiro mês do ano novo chegar, um segundo de olhar pode ser para a vida toda, mas irmã só quer te ver. Só quer te abraçar. A cada segundo que estamos separados, irmã pensa em você. Ainda bem que não tem mais ninguém nesta sala. A primeira beleza fria de Hongjing está realmente fazendo charme. Quem vê prefere acreditar que não acordou. É impossível acreditar no que vê. O choque tem um charme especial. O amor patológico é tão terrível assim? Muxing está com dor de cabeça. Como ele não consegue entender? Já tem 25 anos. Ainda é como uma garotinha, não deixa as pessoas se preocuparem. A família dela também é demais. Tem coragem de deixar uma garotinha assim viver sozinha. Ainda bem que sou uma pessoa correta. Senão ele estaria em apuros. Sujingan também está com dor de cabeça. Muitas pessoas cobiçam sua beleza. Ela não gosta que essas pessoas tenham segundas intenções. É muito problemático começar a lutar. Agora finalmente aparece uma pessoa. Como ela espera que ele tenha pensamentos maliciosos sobre ela, mas ele é tão correto. Ela já se entregou a ele, mas ele não quer e até quer afastá-la. Se essa notícia se espalhar, quantas pessoas vão querer espancar Muxing e xingá-lo por não saber o que é bom? Claro, Sujingan está secretamente feliz. Como esperado da pessoa que escolhi, o caráter é realmente bom. Não me importo com mais nada. Contanto que ele não seja uma pessoa má, ele pode superar tudo. Muxing só precisa obedecer. Só precisa ficar ao meu lado. Já que Muxing tem ideias, decidi ouvi-las primeiro. Então, o que você sugere? Muxing de repente se sentiu em apuros. O que fazer? Parece que nem ele sabe o que é amor. Ele simplesmente não entende o amor entre casais e o amor entre familiares. Ele não entende. Pelo menos não pode ser como é agora. O progresso é muito rápido. Precisamos nos conhecer primeiro. Ele disse isso e acenou com a cabeça. Sim, para Muxing, tudo sobre o amor vem dos romances. Como dizer? Tudo é fantasia do autor, rápido ou lento. Ser confiável ou não depende inteiramente das ideias do próprio autor. Não pode ser copiado para a realidade, mas entender completamente o outro não deve estar errado. Sujingan soltou uma risadinha. Depois de muito tempo, ela soltou uma frase dessas. Meu irmão é tão fofo. Mas estou muito cansada hoje e não quero me mexer. Posso dormir aqui só por esta noite? Sujingan não está disposta a desistir desta rara oportunidade. Não sei quando haverá a próxima. Quando terei essa oportunidade? Depois de dormir bem por alguns dias, ele começou a odiar a insônia. Ontem, sinais de insônia começaram a aparecer fracamente. Ainda são aquelas duas opções. Ou dormir no quarto de Muxing ou abraçar Muxing para dormir. Não pode ser. Muxing passou direto. São 2 quilômetros de carro. Chega-se logo. Todos voltaram. Se essa mulher soubesse que ele não dorme uma noite inteira. Embora abraçar Sujingan seja muito confortável. Mas simplesmente não pode ser. Muxing cerrou os dentes. Ele não pode concordar com ela hoje, não importa o que aconteça. Caso contrário, será ainda mais difícil recusar na próxima vez. Não me balance. Tudo bem, tudo bem. Te darei uma saída. Eu realmente não aguento. Muxing rugiu em seu coração. Sujingan também está sofrendo neste momento. Será que todos os meninos bonitos não têm resistência aos encantos das meninas bonitas? Será que eu não sou bonita ou você não é homem? Muxing, você está caluniando. Sujingan realmente não esperava que sua primeira tentativa de usar seus encantos falhasse. Talvez eu deva assistir mais vídeos para praticar no futuro. Ele se levantou e puxou Muxing da cadeira também. Como se estivesse pregado na parede, com um dedo levantando seu queixo, dizendo à irmã. Se pode dormir ou não, esses dengos de garotinhas, Sujingan não faz. Para o que quer, ele sempre gostou de ser um pouco duro, não está negociando com Muxing. Está notificando ele. Vendo Sujingan com a aura toda, ouvindo a predição que não admite dúvidas. A garganta de Muxing se move. Pode. Sujingan se inclina e toca os lábios dele. Que bom menino.
Muxing tem um ponto fraco, ele descobriu mais um, não aguenta mimos. Para sobreviver, ele é egoísta, mas tem seus limites. Então, insistência e chantagem não funcionam. Muxing não faz e pronto. Mas ele é inseguro, muito inseguro. Quando encontra alguém com atitude firme, é difícil para ele manter sua posição. Por isso, ele não quer sair, não quer sair, não quer socializar. Sentindo o calor momentâneo nos lábios, Muxing não conseguiu evitar e apertou os lábios. Então, seu primeiro beijo foi roubado por uma mulher que ele conheceu há apenas 3 dias? Parece que ele não está com raiva. Deve ser por causa da beleza de Su Jingdan. Afinal, todo mundo é um cachorro de beleza. Você, Muxing, prometeu confuso em sua mente. Tudo o que ele e Su Jingdan disseram por um longo tempo foi como um vento no ouvido. Ele não ouviu uma única palavra. Su Jingdan já está deitada na cama. Um homem de palavra. Uma vez que fala, não volta atrás. Ele finalmente conseguiu dormir na cama de Muxing, como desejava. Quanto à casa ir à falência, contanto que as pessoas estejam seguras, a família Su não se importa. Se Muxing tem dinheiro ou não, de qualquer forma, não tem tanto quanto a família Su. Muxing não tem chance de voltar atrás agora. Ele não duvida que, se ele forçar Su Jingdan a sair, essa mulher o amarrará à força. Na cama, é melhor ceder. Ele pega um conjunto de cobertores do armário e volta para o sofá. Vai passar a noite aqui. Não me convença. Ou você sai daqui. Muxing viu Su Jingdan se levantar, virou-se e a avisou com um tom duro. Foi até a porta do quarto e a fechou. Embora não tenha trancado, o que os olhos não veem, o coração não sente. Dormir. Ele abraça os cobertores, se sentindo vulnerável. Os cobertores estão cheios de resquícios do cheiro de Muxing. Isso conta como os dois dividindo a mesma cama? Parece que ainda falta alguma coisa. Muxing não dormiu na cama dele, nem usou seus cobertores. Su Jingdan está deitada na cama, olhando para o teto. 9 horas é muito cedo para os padrões modernos, não é hora de dormir. Ele olhou para fora da porta. Ele estava pensando se Muxing entraria de repente à noite. É difícil dizer, meu charme é tão grande. Ele realmente consegue resistir? E se ele entrar no quarto por engano? Então Su Jingdan se preparou para dar uma surpresa a Muxing. Ele se levantou e tirou a roupa. Como não trouxe pijama, só pode dormir nu. Tudo está pronto, só esperando Muxing entrar. Hehe, uma garota que teve seu corpo visto. Você tem que ser responsável. Então eu posso levar o irmãozinho para casa. Muxing não fazia ideia de que Su Jingdan estava tramando algo contra ele dentro do quarto. Um esquema extremamente glamouroso e cruel. Ele estava deitado no sofá, um pouco sem sono. Como as coisas acabaram desse jeito? Será que o céu viu que minha primeira metade da vida foi muito exagerada? Enviou uma irmã fada para me acompanhar? Que besteira! Muxing preferiria acreditar que um golpe de fada aconteceu com ele. Afinal, ele tem 10 milhões no bolso. É normal que as pessoas o cobissem. Ah, como odeio problemas. Com os olhos fechados, Muxing contava ovelhas em sua mente. A qualidade do sofá não é muito boa, machuca um pouco a cabeça. Ele se moveu e finalmente encontrou uma posição confortável e adormeceu gradualmente. De repente, acordou assustado e olhou para o celular, eram apenas 11 horas. Dormiu por apenas 1 hora. Ultimamente tem sido assim com frequência. Antes das 12 horas, sempre acorda assustado. Acorda pensando que amanheceu, mas ao olhar para as horas percebe que apenas 1 ou 2 horas se passaram. O mais irritante é que essas 1 ou 2 horas de sono parecem ser mais revigorantes do que uma noite inteira. Não consegue mais dormir. Ele se levanta para beber água, parado na porta do quarto. O quarto é uma caverna de seda de aranha, com uma mulher-aranha esperando Muxing entrar. Su Jingdan também acordou, também assustado. Ele olhou para fora da porta. Os dois estavam olhando um para o outro através da porta, mas não conseguiam se ver. Muxing não entrou, já que ele recusou a proposta de Su Jingdan de dormir junto. Ele não poderia se arrepender e entrar. Ele estava apenas pensando se Su Jingdan estava dormindo. Provavelmente. A cama é tão confortável. Então, o que ele está esperando? Tudo bem. Muxing se virou, pegou o cobertor e saiu, franzindo ligeiramente a testa. Abrindo os olhos que acabará de fechar, ele parece ter ouvido o som de uma porta fechando. Ele se levantou rapidamente, vestiu a roupa, abriu a porta e mordeu levemente os dentes. Procurou por toda a casa e não encontrou Muxing. Ele fugiu de novo. Su Jingdan, inexpressiva,
arruma as coisas e sai lentamente. Para onde ele pode ter ido? Já está bem claro. Não acredita de jeito nenhum que ele tenha ido dormir debaixo de uma ponte. Então, a verdade é apenas uma. Su Jingdan sai de carro para procurar Mu Xing. Quando pegar, vai dar-lhe uma lição. Não muito depois de sair, encontrou Mu Xing, que estava andando na chuva. Diminuiu a velocidade. Está seguindo Mu Xing lentamente, pensando em como punir Mu Xing para que ele aprenda a lição. Então, ele percebeu que estava chovendo. Mu Xing se arrependeu um pouco. Saiu com muita pressa. Vestindo um pijama fino e chinelos, tremendo de frio no campo no início da primavera. Ainda bem que pegou um cobertor quando saiu, para se enrolar e resistir ao frio. O tempo é imprevisível, e a vida humana é incerta. Quando a má sorte bate, até beber água fria entala na garganta. Uma gota de chuva caiu na cabeça de Mu Xing. Está chovendo. Mu Xing entrou em colapso. A previsão do tempo não dizia que ia chover hoje à noite. Talvez em protesto, a previsão do tempo no celular apareceu. Alerta de tempestade vermelha brilhante. A chuva está ficando mais forte. Que previsão inútil. Até uma previsão tardia é melhor do que você. Mu Xing correu de chinelos. Ele ainda não escolheu olhar para trás. Voltando desanimado, o que Su Jingdan pensará dele? Uma mentira que foi desmascarada imediatamente. Já experimentou um dos dois únicos cobertores. Se dividirem a mesma cama, será difícil escapar por toda a vida. Só pode correr de volta para outro apartamento alugado. Nesse momento, esqueceu completamente que ainda seria exposto amanhã. Não pode se importar com tanto. No máximo, dirá que estava sonâmbulo. O que ele pode fazer? Cada vez mais rápido. Su Jingdan está dirigindo atrás dele, e não resiste a bater no volante. Será que ele é tão assustador assim? Claramente seria mais perto se voltasse. Todos os dias tem que andar desanimado na chuva. A chuva está ficando cada vez mais forte. O limpador de para-brisa quase falhou. Mu Xing ainda está correndo na chuva. Su Jingdan sentiu pena. Desse jeito, vai pegar um resfriado amanhã. Quer acelerar e colocar Mu Xing no carro. Pensando nisso, fez. Mu Xing enxugou a água do rosto. Foi imprudente. Aviso vermelho de tempestade. Chegou tarde, mas chegou certeiro. O cobertor está molhado. Voltar e dormir no sofá deve ser muito frio. Me arrependo. Olhando para a frente do sofá, a tentação molhada, a uns 500 metros. Estou quase em casa. De repente, pensei em como lidar com Mu Xing. Desta vez, com certeza vou fazê-lo obedecer. Então ele não diminuiu a velocidade e passou por Mu Xing, vendo-o todo molhado. Já que está molhado, por que não molhar mais um pouco? Essa pessoa também é mesmo. Dirigindo tão rápido em um dia chuvoso. Mu Xing finalmente voltou para a frente da casa alugada. Quanto a Siji, que o molhou todo. Ele não o odiava. Ele era o tipo de pessoa que suportava tudo sozinho. Ele já estava encharcado. Não importava se molhasse um pouco mais. Só não sei como Siji está. Ele nem diminuiu a velocidade na chuva. Mu Xing já teve a ideia de caminhar sozinho na chuva, desolado, desamparado e determinado. Antes era só pensar, se pegar um resfriado, ainda tem que comprar remédio. Ele não tinha muito dinheiro no bolso. Agora finalmente realizei. Tenho mais dinheiro no bolso também. Amanhã, serei relutante em comprar um remédio para resfriado. Digite a senha para abrir a porta. Mu Xing e Su Jingdan dividem o aluguel. As senhas de entrada dos dois são diferentes. Eles as definem no aplicativo do celular. Acenda a luz. Há uma pessoa sentada no sofá. Um par de olhos e sobrancelhas com um sorriso, como se quisesse levar sua alma. Por que você está aqui? Mu Xing ficou surpreso. Ele caminhou mais de 1 quilômetro na chuva. Ele realmente escapou para a boca do demônio. Essa pessoa é Buda? Su Jingdan se levantou. Ela colocou o cabelo molhado e solto de Mu Xing atrás da orelha. Muito gentil. O plano ainda precisa ser implementado. Uma oportunidade tão excelente para derrubar o irmãozinho de uma vez. Você realmente não quer ver a irmã? A voz de Su Jingdan estava muito magoada. Ou você realmente quer dormir na cama da irmã? Ah, esta é a resposta do destino. Como devo responder a isso? Mu Xing baixou a cabeça e não se atreveu a olhar para Su Jingdan. Então, quando estava chovendo, eu deveria ter voltado. Quem diria que essa mulher está parada na cama e não dormindo? O bebê está sofrendo. O bebê não quer dizer. Su Jingdan jogou a colcha que Mu Xing estava usando nas costas para o lado. Já estava encharcada. Se cobrir com ela, você vai pegar um resfriado amanhã. A palma da mão tocou sua roupa encharcada,
sentindo o calor do peito do homem. Su Jingdan jogou Mushig contra a parede, levantou a cabeça dela, e seus olhares se encontraram. Responda logo, irmã. Mushig estava extremamente nervoso. Responder? Como responder isso? Responder a primeira opção seria a morte certa. Responder a segunda, talvez ela realmente a jogasse na cama. Odeio o contato visual. O caos interno não tem onde se esconder. Ela sente que vai chorar. Su Jingdan segurou a cabeça dela, olhando em seus olhos. Hoje à noite, descobri mais um ponto fraco do meu irmãozinho. Você odeia sua irmã, sabe que seu irmãozinho é tímido, então pergunta um por um. Não. Mushig acenou as mãos em pânico, explicando sem hesitação. Como poderia odiar Su Jingdan? Ela é tão linda. Então ela quer dormir na cama da irmã. Su Jingdan olhou com satisfação. Como um coiote vendo um bicho preguiça. Ela já dormiu na cama dela. Agora ela quer dormir na cama dela. Arredondando os cálculos. Arredondando os cálculos. É como se os dois tivessem dormido na mesma cama. O quarto de Su Jingdan. Como eu não saberia a senha? Quando meu irmãozinho adormecer no meio da noite. Vou entrar sorrateiramente e me enfiar debaixo das cobertas dele. No começo, não consigo aceitar, mas depois da primeira vez, haverá uma segunda. Logo me acostumarei. Tudo bem, vou concordar relutantemente com você. Su Jingdan se levantou de cima dela. Só preciso respirar um pouco. Agora meu irmãozinho está tentando. Vá tomar um banho rápido. Lembre-se de verificar a previsão do tempo no futuro. Su Jingdan foi buscar água quente para ela. Ela está um pouco irritada agora. Por que eu não sei como fazer chá de gengibre? Caso contrário, eu já teria conquistado meu irmãozinho. Na verdade, um copo de água pura também serve. Esta é a primeira vez na vida de Mushig. Espere. Mushig a chamou por trás. Ela se lembrou de uma coisa. A traseira do carro que viu na chuva era a mesma do carro que Su Jingdan foi à escola para que ela experimentasse dirigir naquele dia. No começo, ela não tinha prestado atenção, mas vendo que Su Jingdan viria, ela sentiu ainda mais que era dela. Aquele carro vermelho é seu? Su Jingdan ficou surpresa. Acabou. Fui descoberta. Meu irmãozinho não vai me cobrar, vai? Su Jingdan abaixou a cabeça, pensando cuidadosamente em como agradar seu irmãozinho. Dirigindo tão rápido em um dia chuvoso, o que aconteceria se algo desse errado? Su Jingdan ergueu a cabeça em surpresa para olhar para Mushig. O que ela ouviu não foi repreensão, não foi questionamento, mas preocupação. Ela mesma está encharcada, mas está preocupada que eu dirija muito rápido e aconteça algo. Que lógica divina é essa? Você não está brava com a irmã? Às vezes, a preocupação de quem se machucou só me faz sentir mais culpado. Deitado na cama, só consigo pensar, eu deveria morrer. Mushig abre a boca. Sim, neste momento, não deveria estar furioso? Ela me viu e não se importou. Mas algumas coisas, todo mundo supera. Questionar só causa conflito, e quem se machuca no final sou eu. Experiências passadas sempre doem no coração. As pessoas sempre intimidam os fracos e temem os fortes. No primeiro encontro, já começam a investigar sua origem. Ou te fazem ajoelhar, ou te fazem ajoelhar. Sem dúvida, Mushig sempre é quem se ajoelha. Su Jingdan cerra os punhos, transferindo a culpa para os outros. Alguém realmente ousou intimidar meu irmão. É melhor eu não descobrir. Que coincidência, Su Jingdan é sempre quem faz os outros se ajoelharem. Su Jingdan dá um passo à frente e abraça Mushig gentilmente. Está tudo bem, sua irmã te protegerá de agora em diante. Deus sabe o quão poderoso é essa frase. Então, a irmã é o porto seguro do irmão, hein? Mushig sempre quis ter família. Queria tanto concordar, mas não ousava. Sem parentesco ou amizade, por que Su Jingdan me protegeria? A realidade prova que não ter expectativas evita decepções. Irmã, estou todo molhado. Ele empurra Su Jingdan gentilmente. A roupa na frente dele já está encharcada. Vá tomar um banho rápido.